Ora, então, muito bom dia. Vamos então iniciar a reunião ordinária pública do dia 22 de novembro de 2016. Entrando no primeiro ponto, audição do público, inscreveu-se a Dona Olga Maria Coutinho de Oliveira Madanelo. Não está presente. No entanto, mandou uma carta dirigida ao Presidente da Câmara a solicitar, informando que por motivos profissionais não podia estar presente na reunião pública do Executivo Camarário do próximo dia 22 de novembro. Neste sentido, solicita a Vossa Excelência que a represente no período da audição do público, ao abrigo do disposto número 1 do artigo 67 do CPA, através da leitura da exposição que anexa ao presente e-mail. Eu ia pedir a um dos senhores vereadores, faz favor, doutora Teresa. Então, no período da audição do público, da reunião pública, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimos Srs. Jornalistas, caríssimos sampedrenses, assim começa a carta. No período da audição do público da reunião pública do Executivo Camarário de 31 de outubro de 2016, o vereador da oposição, eleito pelo Partido Social Democrata, Sr. Rogério Fernandes Duarte, referindo-se à aquisição, por parte da Câmara Municipal, dos edifícios da Escola Básica 2-3, proferiu as seguintes declarações. Fui eu que conduzi o processo de aquisição da escola. Eu comprei aquilo por 300 mil euros. A avaliação foi de 6 milhões de euros. Portanto, comprei aquilo. Fomos felicitados pelos vereadores da oposição. Na altura, o vereador Pedro Mouro, que é o atual vereador da parte financeira, e a vereadora Olga Madanelo. Parabéns pela aquisição que fizeram, porque aquilo valia 6 milhões de euros e eu comprei por 300 mil. E vão assim, mas como é que tu és assim tão bom negociante? Podias era ir para a feira. Não é que aquilo parecia mesmo um negócio de feira. Fim de citação. Acrescentando mais adiante. Está quase pago porque comprei aquilo por 300 mil euros a pagar em 60 prestações. Fim de citação. Perante estas declarações, impõe-se o esclarecimento dos factos. No mandato de 2009 a 2013, o assunto aquisição dos edifícios da Escola Básica 2-3 foi debatido em apenas 2 reuniões do Executivo Camarário. Segundo, a primeira ocorreu na reunião ordinária pública da Câmara Municipal de São Pedro Sul, do dia 28 de outubro de 2011, sendo vereadores da oposição, eleitos pelo Partido Socialista, José Carlos Almeida e a munícipe exponente Olga Madanelo. No respectivo período de antes da ordem do dia, a munícipe exponente, na qualidade de vereadora da oposição, questionou o Sr. Presidente de Câmara, Dr. António Carlos Figueiredo, acerca de uma notícia publicada na imprensa local. Assim, e de acordo com o exarado na respectiva ata, passo a citar. Nos dias 25 e 26 de outubro, a imprensa local anuncia que o novo Centro Escolar de São Pedro Sul deverá abrir portas em 2013 e que, para a sua construção, a Câmara Municipal adquiriu o terreno ao Ministério das Finanças por 300 mil euros, o qual engloba os edifícios da Escola Básica 2-3 que, a partir de agora, são pertença do município. Pergunto, Sr. Presidente, a escola foi efetivamente comprada? Ata referente a 28 de outubro de 2011. À questão colocada, o Sr. Presidente respondeu, passo a citar, que já foi autorizada pelo Secretário de Estado do Tesouro a venda ao município do terreno e dos edifícios onde funciona o ciclo, pelo valor de 300 mil euros. Esta aquisição deverá ser negociada com o Ministério da Educação, já que o município não tem que ceder gratuitamente equipamentos ao Ministério da Educação. Terá que haver um acordo. Sexto. A segunda referência ao assunto, a aquisição dos edifícios da Escola Básica 2-3, ocorreu na reunião ordinária da Câmara Municipal de São Pedro Sul no dia 11 de novembro de 2011. Nesta reunião estiveram presentes, passo a citar, sob a presidência do Dr. António Carlos Ferreira Rodrigues de Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal, e com a presença dos vereadores Dr. José Alberto da Silva Alexandre e Sousa, Engenheira Susana Ramos Almeida Matos, Professor Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Doutora Olga Maria Coutinho Oliveira Madanelo e Professor Rogério Fernandes Duarte. O assunto referenciado foi discutido nos assuntos a serem incluídos e diz respeito à, passo a citar, deliberação número 507/11-1.7, adjudicação da Escola Básica 2-3 São Pedro Sul,
alienação por ajuste direto. Atento ao ofício número 006793, datado de 9/11/2011, do Ministério das Finanças, no qual é dado conhecimento do despacho da Diretora-Geral do Tesouro e Finanças, datado de 2 de novembro de 2011, que adjudica a este município o prédio urbano, sito na Rua de São Vicente Paulo, número 142, sito nesta cidade, pelo montante de 300 mil euros. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o plano de amortização apresentado, procedendo ao pagamento das 72 prestações mensais, na data estipulada, no valor de 4.811,43 euros, devendo a Direção-Geral de Finanças emitir, após pagamento da última prestação, título de alienação por ajuste direto, de acordo com o previsto no número 4º do artigo 94 do Decreto-Lei número 280/2007, aplicável por força do artigo número 106, do mesmo diploma legal. Mais deliberou a Câmara Municipal proceder ao registro provisório do imóvel nos termos do número 6 do artigo 92, aplicável por força do artigo 106 do já citado diploma. Nota: a presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. Perante o exposto, verifica-se claramente que o vereador da oposição, eleito pelo Partido Social Democrata, Sr. Rogério Fernandes Duarte, mentiu aos sampedrenses na reunião pública do Executivo Camarário de 31 de outubro de 2016. Mentiu ao referir, passo a citar: fomos felicitados pelos vereadores da oposição na altura, o vereador Pedro Mouro, que é o atual vereador da parte financeira, e a vereadora Olga Madanelo. Ora, o então vereador da oposição, eleito pelo Partido Socialista, Dr. Pedro Mouro, não o felicitou pela aquisição dos edifícios da Escola Básica 2-3, pois quando o assunto foi discutido ainda não fazia parte do Executivo Camarário, pelo que nem podia estar presente nas respectivas reuniões. A munícipe exponente, Olga Madanelo, então vereadora da oposição, eleita pelo Partido Socialista, nunca o felicitou, nem pela aquisição dos edifícios da Escola Básica 2-3, nem pelo ar que respira. O vereador da oposição, eleito pelo Partido Social Democrata, Sr. Rogério Fernandes Duarte, voltou a mentir ao referir, passo a citar: e vão assim, mas como é que tu és assim tão bom negociante, podias era ir para a feira. Não obstante não ter nada a opor ao facto do Sr. vereador da oposição, eleito pelo Partido Social Democrata, Sr. Rogério Fernandes Duarte, considerar que as diligências por si assumidas enquanto vereador da Câmara Municipal de São Pedro do Sul se assemelhavam a negócios de feira, o respeito que a munícipe exponente nutre pelos feirantes, independentemente da etnia ou raça a que pertencem, impede em qualquer situação de proferir tais declarações. Mentiu novamente o vereador da oposição, eleito pelo Partido Social Democrata, Sr. Rogério Fernandes Duarte, ao afirmar que, passo a citar: está quase pago porque comprei aquilo por 300 mil euros a pagar em 60 prestações. Ora, a munícipe exponente não sabe se está quase pago. O que sabe, e a deliberação número 507/11, 1.7, citada anteriormente, o comprova, é que o número de prestações foram 72 e não 60, como afirmou o Sr. vereador da oposição, eleito pelo Partido Social Democrata, Sr. Rogério Fernandes Duarte. Por tudo quanto fica exposto, considera a munícipe exponente que as intervenções preferidas pelo vereador da oposição, eleito pelo Partido Social Democrata, Sr. Rogério Fernandes Duarte, no período de audição do público da reunião pública do Executivo Camarário de 31 de outubro de 2016, citadas ao longo da presente exposição, revelam displicência na aplicação dos princípios legais de um Estado de Direito, violando assim o princípio da boa-fé, de acordo com o disposto no artigo 10º do CPA e concomitantemente com o exarado no número 2 do artigo 266 da Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado, Sr. Vereador. Alguns dos senhores vereadores que apresentam. Ora, muito bem, bom dia a todos, todo o Executivo, Comunicação Social. Eu acho que, por respeito à munícipe Olga Maria Coutinho de Oliveira Madanelo, este assunto merece ser tratado numa reunião em que a senhora possa estar presente, como é óbvio.
porque eu acho que todos os munícipes merecem um esclarecimento cabal, mas de uma forma direta e presencial. Acho que não seria elegante da minha parte, uma vez que eu sou a pessoa visada nesta exposição pela senhora, responder a quem não está presente. Eu lançava aqui o desafio ao Sr. Presidente da Câmara para convocar, caso seja necessário, uma reunião extraordinária, pública, para ser tratado este assunto, se bem o entenderem, porque para mim só estou a ver a situação de ser um assunto que merece, tal como todos os outros, merece um tratamento com dignidade e só será de facto bem tratado se a munícipe estiver presente. Por um outro lado, lamento o facto do Sr. Presidente da Câmara revelar o desconhecimento do regimento ou do regulamento de funcionamento das reuniões de Câmara. Isto é que eu lamento. Mais uma vez, o Sr. Presidente da Câmara revelou desconhecer os documentos que tem obrigação de conhecer a fundo. Porquê? Porque o assunto, segundo diz o artigo 10º do regulamento de funcionamento das reuniões de Câmara, eu passo a ler. Artigo 10º. Intervenções do público. Antes da abordagem dos assuntos constantes da ordem do dia, na última reunião ordinária de cada mês, haverá um período destinado à intervenção aberta do público, durante o qual a Câmara deverá prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados sobre todos os pontos da ordem de trabalhos, sendo que o público, diretamente ou, atenção, sendo que o público, diretamente ou por intermédio da Junta de Freguesia, deve solicitar à Câmara Municipal o agendamento dos assuntos para discussão com pelo menos 5 dias de antecedência, aguardando convocação. Portanto, é de facto lamentável que o Sr. Presidente de Câmara tenha procedido com leviandade ao tratamento deste assunto. O Sr. Presidente de Câmara deveria ter, junto da munícipe, solicitado o assunto que vinha a tratar e distribuir pelos colegas, por todo o Executivo. Porque nós somos apanhados de surpresa, e concretamente aqui, que está um ataque pessoal, não é? E apanhado de surpresa. E isto não está correto. Por acaso, eu vou dar aqui uma olhadela na minha pasta, porque eu, como sabem, não gosto de falar de coisas de cor, e deixe-me ver se estão aqui está aqui o processo de aquisição do terreno. Eu penso que deve andar por aqui. Está aqui uma data de papelada. Está aqui. Ora, tenho aqui o dossiê da aquisição deste equipamento, deste imóvel, com o terreno. Tenho aqui a resposta do Ministério das Finanças para o Sr. Presidente da Câmara, em exercício na altura, do Dr. António Carlos Figueiredo, com o plano de pagamento das devidas rendas, e já agora, para conhecimento do Sr. Presidente, provavelmente não saberá, vai acabar de pagar a compra daquele imóvel no dia 1/11/2017. Está aqui o plano todo. Tem aqui, neste documento, que é, agora isto tem a ver com o Diário da República, segunda série, 30 de março de 2011, a área de terreno são 27.452 metros quadrados, 2.252 metros de área coberta, mais 25.200 metros de área descoberta. Mau negócio para a Câmara Municipal. Tem aqui o pedido de audiência ao Sr. Diretor-Geral do Tesouro. Tem aqui o pedido de audiência para transferência de propriedade à Sra. Diretora Regional de Educação do Centro. Tem
aqui, ora, Direção Geral do Tesouro, a formalização da aquisição. Tem aqui, ora, isto é a mesma coisa ali, tem aqui, porque o senhor Presidente da Câmara, de quando em vez, vem dizer, não aproveitaram a oportunidade. Tenho aqui o plano de todas as fases de edificação das intervenções da parque escolar e diz aqui assim, a escola que está anterior, Escola Básica e Secundária de Oliveira de Frades, era a posição 157, Escola Secundária de São Pedro do Sul e Escola Básica de São Pedro do Sul, a posição 158, coincidência, da primeira de Oliveira de Frades e depois a de São Pedro do Sul, que depois abortou, como é evidente. E depois tenho aqui também a autorização da Direção Regional de Educação do Centro, que está aqui, passo a ler também, assinada por o Sr. Engenheiro Cruz Gonçalves, que era o responsável de todos os equipamentos da escola do Ministério da Educação, da região Centro, diz assim: em resposta ao ofício dessa Câmara Municipal, em referência acerca do assunto em epígrafes, informa-se que, analisada a proposta, constante do referido ofício, de utilização do terreno destinado ao pavilhão desportivo da EB2-3 para a construção de um equipamento incluindo as valências de educação pré-escolar e do meio ciclo, passando aquele pavilhão a ser implementado num terreno adquirido pela autarquia localizado na escola. Se verifica tal. Portanto, eu tenho aqui a informação toda e mais alguma. Agora, não seria correto da minha parte estar a tecer aqui qualquer comentário sem a presença da munícipe, porque eu acho que é uma questão de respeito pela senhora e de elegância da minha parte. Portanto, não vou responder a nada porque considero-me uma pessoa com princípios e eu não vou fazer isso. Peço desculpa a todos os são clarenses, portanto, estou disponível para prestar um cabal de esclarecimento à senhora e a quem esta matéria interessar, mas não o farei hoje. Obrigado pela vossa paciência, por me ter estado a aturar. Tenho aqui a documentação e quando estiverem as condições reunidas, cá estarei para enfrentar, porque a democracia é isso. A democracia exige transparência, frontalidade, confronto de ideias, esclarecimento de qualquer dúvida. Obrigado. Respondendo ao Sr. Vereador, era só para lhe dizer que no artigo 10º, e aquilo que o senhor diz sobre o artigo 10º não corresponde diretamente à verdade, e queria dizer mais, Sr. Vereador, é que o senhor diz que foi apanhado de surpresa, mas não percebo como é que uma pessoa que é apanhada de surpresa tem os documentos todos que o senhor apresentou aí. O senhor falou em planos de pagamento, o senhor falou em valores, falou em pedidos de audiências, de forma que não vejo onde é que o senhor possa ter sido apanhado de surpresa. Seja como for, e o que eu lhe posso dizer é que, muitas das vezes apanhados de surpresa, somos nós, porque os vereadores da oposição não cumprem aquilo que diz o artigo 3º, que dizem que o Presidente deve, no entanto, incluir na ordem do dia os assuntos para esse fim que forem indicados por qualquer vereador. E o que acontece é que até hoje, ao longo destes 3 anos, nunca nenhum senhor vereador pediu para incluir qualquer assunto para a ordem do dia. Mas, no período antes da ordem do dia, trazem muitos assuntos para discussão. E, mais uma vez digo, é pena que seja só nas reuniões públicas, porque eu lembro que aqui, a última reunião que foi privada, com cerca de 30 pontos que estavam agendados, se fez uma reunião em menos de 15 minutos. E mais uma vez digo, os senhores vereadores da oposição, porque têm as câmaras à frente e os senhores jornalistas, aproveitam estas reuniões públicas para, efetivamente, não discutir os assuntos do Conselho, mas para fazerem política. Agora, realmente o senhor diz que comprou a escola, pois o senhor comprou, mas somos nós que estamos a pagá-la, porque, como disse, são 72 prestações. Eu, desde que entrei aqui nesta Câmara Municipal há 3 anos e até ao final do meu mandato, ou seja, durante 4 anos, irei estar a pagar todos os meses perto de 5.000 euros mensais, ou seja, 60.000 euros que estamos a gastar com uma escola que o senhor diz que comprou, mas que nós estamos a pagá-la. Depois eu queria falar, Sr. Presidente, se me puder, se der, o senhor não queria estar... Sim, senhor. Que posso responder aqui já ao Sr. Presidente? Pode responder, já. Sim, pode responder. Sr. Presidente, se a entender que eu devo falar agora, eu faço. Faz favor. Pronto, ok, muito bem. Eu vou voltar a ler o artigo 10º, que o senhor dá uma sensação que não ouviu bem o que eu li. Eu vou voltar a ler.
tem aqui o artigo 9, depois tem o artigo 10. Antes da abordagem dos assuntos constantes da ordem do dia, na última reunião ordinária de cada mês, haverá um período destinado à intervenção aberta do público, durante o qual a Câmara deverá prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados sobre todos os pontos da ordem de trabalhos, sendo que o público, diretamente ou por intermédio da Junta de Freguesia, deve solicitar à Câmara Municipal o agendamento dos assuntos para discussão, com pelo menos 5 dias de antecedência, aguardando convocação. Eu não sei ler. Disse que não corresponde à verdade. Quero que eu leia outra vez. Se algum dos senhores quiser ler, faça o favor. Ou então traga o regimento. Porque eu estou a ler aqui em formato digital. O senhor traz o regimento o regulamento das reuniões de Câmara e prova o contrário. Agora, relativamente à questão dos documentos, Sr. Presidente, olha, não tenho cá só os documentos de aquisição, tenho aqui as faturas de favor da Termolestur, tenho aqui uma data, olha, ando sempre bem acompanhado, e à medida que vou precisando e que os assuntos vêm surgindo, cá estarei eu para esclarecer. Portanto, tenho-os aqui, olha, se quiser pegar nestes assuntos, eu mostro-lhes e já agora até lhe vou, olha, estou sempre medido, não tem nada, isto não tem nada, rigorosamente, olha, contrato de publicidade, porque depois o senhor não quer dar os documentos, não é? Porque isto é lei. Então o senhor tem-nos aí na sua mão, como é que a gente não quer dar os documentos? Os outros que faltam. Ora, muito bem, o senhor fica a entender que eu não ajo como o senhor age. O senhor já respondeu? Não, ainda não respondeu. Não, mas estamos a falar sobre o assunto da Dona Olga. Agora vou dar a palavra ao Dr. Pedro Mouro, que quer falar sobre o mesmo assunto. Não, o senhor está a falar sobre outros assuntos. O senhor vai só falar sobre o assunto. Não, o senhor só fala sobre o assunto da Dona Olga. Tirando isso, o senhor não vai falar mais nada. Porque agora vai falar o Dr. Pedro Mouro sobre o assunto da Dona Olga. Terminar, se for favor. Se for sobre o assunto da Dona Olga, é assim, o senhor não vai condicionar aquilo que eu tenho de falar. Era só o que faltava. Nós estamos numa democracia, senhor. Portanto, relativamente à questão da intervenção daquela senhora, só lhe estava a responder a si e não estava a responder ao assunto da Dona Olga. Eu estava-lhe a responder, porque o senhor fez uma insinuação que eu tinha conhecimento do assunto e porque já trazia os documentos todos e andam sempre comigo. Eu respondi-lhe a si, não foi à Dona Olga, porque já está claro que eu não vou responder à Dona Olga, porque ela não está cá. Portanto, não me assistirei. Responderei a quem me questionar, se for questionado, responderei. Portanto, é preciso que o senhor respeite digamos que a forma de estar dos outros. O senhor faz afirmações, estava preparado, por acaso, até encontrei aquele senhor que está ali, o senhor António Casais, que é o seu chefe de gabinete, quando levantaram os documentos, só Casais, até fomos tomar um cafezinho, lá abaixo ao bar, e eu digo assim, há aqui uma situação, estava a folhear os documentos, e vi, mas não tem aqui o assunto. Foi verdade ou foi mentira, Sr. Casais? Diga lá. Diga, o senhor está aí, pode responder. O senhor está aqui? Não, desculpe, deixe-me terminar. Não, acabo quando estiver a situação esclarecida, Sr. Presidente. O senhor quer trabalhar isto tudo, estas coisas têm que ser esclarecidas. Eu disse ao Sr. António Casais. Sr. António, Casais, você veja lá, por favor, esta situação, porque isso tem que ter aqui o assunto, que é para os vereadores se prepararem, o Sr. Presidente também se preparar. Olha, ele disse, professor, o Sr. Presidente está a ter uma reunião, por volta das 11h30 estará disponível e eu depois falarei com ele. Portanto, isto foi assim, e eu vou à minha vida, pronto, tudo bem. Portanto, esta situação, o senhor trouxe aqui o assunto porque lhe convinha, porque era para me espezinhar. Isto, um Presidente de Câmara não deve fazer isso. O Presidente de Câmara deve ser transparente e é aquilo que o senhor não consegue ser. Porque o senhor sabia o assunto e disse assim, deixa-me estar aqui. E eu falei com o seu chefe de gabinete, e o assunto ficou assim caradinho. Agora deixa lá que eles na próxima reunião vão ver. Entra aqui, não cumprimenta ninguém, que é uma falta de respeito e de educação, penso eu, porque nós estamos aqui, podemos ter os nossos confrontos políticos, mas pelo menos um cumprimento fica bem. É um Presidente de Câmara. O Dr. Matos chegou aqui, cumprimentou os colegas, o Dr. Pedro Mouro chegou aqui, cumprimentou. Nós não somos inimigos, nós somos adversários políticos. São coisas diferentes.
Isto não é para ser pessoalizado, não é personalizado, é pessoalizado. Nós estamos aqui a defender, vocês têm uma perspectiva da ação política, nós temos outra. Agora, nós não somos inimigos, eu não sou inimigo de ninguém. Eu tenho uma perspectiva política diferente. E o senhor agiu de sofisma. O senhor sabia, interessava-lhe, porque o teor deste documento era para me espezinhar, e então utilizou essa estratégia. Não faça isso, senhor Presidente. O senhor deve agir com transparência, com frontalidade. Isso fica-lhe mal, Sr. Presidente. O senhor não tem necessidade nenhuma de fazer esse tipo de coisas. Isso não se faz a uma pessoa, muito menos a um colega de executivo. O senhor quer queira, quer não. A minha presença aqui dos meus colegas, nós somos vereadores rigorosamente iguais aos seus vereadores. Ao vereador Francisco Matos, ao vereador Pedro Moura, ao vereador Teresa Sobrinho. A única coisa que nós não temos é competências delegadas, Sr. Presidente. Nós devíamos ser mais respeitados. Nós queremos também colaborar. Agora temos uma perspectiva diferente. E isso é tudo atropelado. Lamentável. Isto é lamentável que se passa em São Pedro do Sul. Este tipo de estratégia, esta forma de fazer política. Como é que se aproveita quando sabia, tinha informação e guardou? Está a falar para os seus alunos ou é o seu vereador? Mas o senhor está enganado. O senhor deve estar a pensar que está a falar para os alunos, mas deve estar enganado na sala que está. Você está no Salão Nobre. E o senhor vereador agora vai responder aquilo que entende vai responder. Faz favor, Dr. Pedro. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte. O senhor gosta sempre muito de falar em falta de educação, respeito, elegância, mas ao seu vereador, convenhamos, a primeira pessoa que faltou ao respeito e foi deselegante foi o senhor na reunião anterior. Porque quem falou no nome da doutora Olga Madanelo foi o senhor sem ela estar presente. E no meu nome. E usou citações nossas sem nós estarmos presentes e sem ter documento nenhum de suporte à sua frente. Vá ver a gravação, a ver se tinha algum suporte, de documento de suporte de que nós tínhamos proferido essas declarações. Essas declarações foram visualizadas pelos São Pedrenses, em que disseram que nós tínhamos proferido essas declarações nessas ditas reuniões e eu nem sequer, nas primeiras reuniões, fazia parte do Executivo. O senhor é que foi a primeira pessoa a ser deselegante com a doutora Olga Madanelo. Coloque-se no lugar dela ao saber que o nome dela andou nas reuniões públicas de Câmara sem qualquer fundamento. Não acha que a doutora Olga tem toda a razão? Depois o senhor veio aqui falar de falta de educação. Veja bem, vá ver, e eu não estive presente, vá ver a última reunião, a forma como os senhores tentam tratar o seu Presidente de Câmara. O senhor Presidente de Câmara, o senhor tenta baixar ou desmotivar ou desqualificar o seu Presidente de Câmara pela forma como abordam ou como tentam, de uma forma simplista, ou tentando baixar o nível ou desprestigiar o seu Presidente de Câmara, e agora vem falar em falta de respeito. Mas, Sr. Vereador, quem é que começa aqui a falar altos berros que todos os funcionários me dizem que ouvem até nos claustros as reuniões de Câmara? Quem é que tem a falta de respeito, Sr. Vereador? Eu acho que lhe ficava bem. Aliás, o senhor ensinou-me, o senhor gosta sempre de dizer que gosta de ensinar, o senhor ensinou-me que quando nós erramos pedimos desculpa. A primeira coisa que o senhor devia ter chegado aqui, uma vez que tem este documento, dizer peço desculpa, enganei-me, não foram 60 prestações, foram 72. Logo aí o senhor resolvia o problema. E se de facto me mencionou a mim, a doutora Olga Madanelo, ficava-lhe bem chegar aqui e pedir desculpa se de facto não dissemos aquilo, sobretudo naquelas reuniões. E acho que o problema estava aqui resolvido. Estamos aqui a fazer um caso. Se a senhora, a doutora Olga, se sentiu ofendida, acho que tem e merece que, até à luz do CPA, que se possa vir aqui defender, e acho que não vejo mal nenhum nisso. O senhor só tem aqui a que dizer peço desculpa que me enganei, peço desculpa por ter visado estas pessoas, ou se tem prova em contrário, demonstre-o, porque se o senhor teve coragem para proferir essas declarações na reunião anterior é porque tinha documentos de suporte. Se não tinha, não devia ter dito, tinha para mais que nós não estávamos cá. Hoje, se não tem, então tem que pedir desculpa. Só isso que eu tenho a dizer. Dá-me licença, Sr. Presidente. Ora, muito bem. Sr. Vice-Presidente, é assim. Muito obrigado pelos reparos que fez. Eu sou uma pessoa que, embora não pareça, sou uma pessoa humilde e sei reconhecer quando falho. Agora estou aqui com algumas dificuldades, Sr. Vice-Presidente. Sabe quais são as dificuldades que eu tenho em perceber? É que eu não me lembro de alguma vez os vereadores da oposição, e nós estamos a falar em 2011, o senhor era vereador da oposição, porque o processo iniciou-se em 2011, o processo de aquisição, de formalização.
nunca me lembro de estar lavrado em ata é a oposição dos vereadores do PS à aquisição daquele imóvel. Não me lembro, mas posso falhar, posso estar a falhar. Eu pedia ao Sr. Presidente da Câmara, se puder fazer esse favor, se não faço eu, como é evidente, mandar pesquisar por assunto todos os registros em ata, relativamente a este processo. Pronto, já foram mencionados aí alguns pelo senhor, mas não entro por aí. Portanto, Sr. Vice-Presidente, não tenho isso presente, não tenho, mas vou, como lhe disse, estou a ser apanhado de surpresa, tenho que juntar todos os elementos e depois então aí cá estarei para, se tiver que pedir desculpa, peço, já não é a primeira vez, mas é preciso que eu tenha, vamos lá ver, porque felizmente ainda tenho boa memória e Alzheimer, ainda não estou com os sinais de Alzheimer, porque graças a Deus ainda não estou com esses sinais, portanto, mas vou ver, porque nem tudo o que se fala fica registado em ata, muita coisa não fica registada em ata. Agora é evidente, só lhe deixo aqui este apontamento, que eu tenho na minha memória isso, eu tenho, agora posso estar equivocado, pode não estar registado em ata, desculpe, pronto, eu vou então pesquisar tudo o que houver e depois, como já disse, estou disponível, não vou dizer comentar relativamente a isso. Se tiver que pedir desculpa a alguém, já estamos aqui o preciosismo das 60 ou das 72 prestações. É verdade, são 72 prestações. Agora, quer dizer, isto é um crime de lesa pátria. Porque 60 para 72, quem tratou há 5 ou 4 anos, ora 2011, há 5 anos, ter agora presente, são os 60 ou 72, e no meio de uma discussão, isto tem uma importância cabal, isso é uma coisa mentira. Aliás, eu já vou para o inferno, já com tanta mentira que disse, já não sei se me safarei do inferno. Desculpe, Sr. Presidente, eu depois devolvo-lhe a palavra, pelo amor de Deus, não me corto os raciocínios. Relativamente àquilo que o senhor falou digamos, da forma de tratar com o Sr. Presidente, eu acho que o senhor está equivocado. Se o senhor pensar um bocadinho, o senhor Presidente da Câmara, o senhor atual Presidente da Câmara, começou por já me chamou de burro aqui numa reunião de Câmara e não me deixou falar. Eu gostava de saber, porque o trânsito na Rua Direita está aberto, porque fui eu que disse, abandonei a reunião, quando o senhor disse, faça a experiência, e agora gostava de saber se já fez uma avaliação da abertura ao trânsito na Rua Direita. O senhor vereador, desculpe. Estamos a falar sobre o assunto já vai na Rua Direita, veja bem como é que o senhor é. O senhor, e depois tem de cortar a palavra, claro que tem. O senhor não me corta a palavra, o senhor não me corta a palavra, o seu vice-presidente fez-me aqui ataques, fez aqui afirmações de que eu não falou no trânsito. Eu não interrompi ninguém, Sr. Presidente. Pois é, mas já vai no trânsito da Rua Direita. Eu não interrompi ninguém. Portanto, lá estamos. Quer dizer, é uma questão. Mas seja objetivo, diga o que tem a dizer e não ande aí devagar conforme o senhor tem feito sempre. Sr. Presidente, respeite, se faz favor, o direito que eu tenho. Eu fui eleito pelo São Pedrense, portanto, e tenho esse direito, tenho o direito de usar a palavra. Eu ainda não esclareci as afirmações que o seu vice-presidente preferiu relativamente à forma como decorrem as reuniões. É evidente que eu já me tenho apercebido que o senhor atual Presidente da Câmara está a tentar tirar proveito de vitimização, está a tentar vitimizar-se. Não, o senhor já teve aqui atitudes de arrogância, de deselegância, de falta de educação. Eu nunca me queixei disso, quer dizer, é a sua postura. Então, pronto, é a sua personalidade, é o seu caráter. Agora assumem isso, agora estarem a dizer que eu algum dia tratei mal o Presidente, não. Eu pura e simplesmente corrigi afirmações que o senhor Presidente da Câmara preferiu. Coisas erradas, que enganou as pessoas e estava a fazer afirmações que não correspondiam à realidade e é evidente que eu, à minha boa maneira, trago os documentos sempre comigo e vou exibindo esses documentos. Foi só isso. Portanto, Sr. Vice-Presidente, desculpe, mas não aceito esses reparos que o senhor fez. Fico à espera, então, depois do posterior, pedir desculpa. Ora bem, então, passando ao segundo ponto de ordem de trabalho, período antes da ordem antiga. Algum dos senhores vereadores se quer pronunciar sobre algum assunto? Eu quero. Faz favor. São 10h07.
Faz favor. Queria, em primeiro lugar, enfim, lamentar um pouco este início de reunião na audição do público. Eu percebo, e se calhar todos percebemos, o nervosismo que paira em vossas excelências, enquanto responsáveis pela condução dos destinos do município, não é? Estão no 4º ano de mandato, efetivamente as coisas não estão a correr bem e aproximamos-nos de eleições e é evidente que o vosso nervosismo aumenta. E de facto é lamentável. Como é que é possível, no período da audição do público, entrar um documento na Câmara, esse documento ser ocultado à oposição e vêm ler isto à socapa numa reunião de Câmara sem a oposição saber de que é que se trata? A que é que a gente há de chamar isto? Então, mas os senhores querem nos surpreender só porque o documento vinha fazer umas considerações sobre o que se disse ou não se disse, esteja ou não em ata, porque há muitas coisas que não estão em ata e que se dizem, é preciso estar ciente disso, e à socapa metem um documento, leem um documento sem legitimidade eventualmente para isso, porque a audição do público é ouvir o público. E eu concordo perfeitamente com o professor Rogério quando ele disse que efetivamente não está correto estar aqui a responder à doutora Olga, independentemente da visão deste assunto de cada um, sem ela estar presente, é óbvio, mas o mais elementar em termos democráticos era que o documento tivesse sido facultado aos vereadores da oposição e para nós, eventualmente, isto é que é lamentável. Então o senhor acha que é uma atitude democrática aquilo que procedeu, aquilo que fez agora aqui? Então, mas agora têm conhecimento dos documentos e não entregam os documentos à oposição. Vêm aqui exatamente para achincalhar. Porque se não fosse para achincalhar, isto não é um assunto urgente, agendava-se a senhora vir aqui quando pudesse. Isto é um assunto urgente. Para aqui escreverem um texto e ocultarem o texto. Isto é que é lamentável, isto é a vossa democracia, mas não é só nisto, é muitas coisas, é permanentemente. Isto é uma vergonha o que se passa. E é vergonhoso quando vem para aqui dizer que as reuniões privadas duram 15 minutos. Sabe porque é que duram? Porque o senhor não põe pontos na ordem de trabalhos para discutir o desenvolvimento do Conselho. O senhor limita-se a fugir das reuniões quando são privadas, nem que a discussão. Ainda aconteceu isso na última reunião. Queríamos discutir um ponto e o senhor fugiu. Queríamos discutir um ponto e o senhor fugiu. Os seus colegas ao menos ficaram até ao fim da reunião e ainda discutiram esse ponto connosco. Esta que é a verdade. Basta haver reuniões públicas, Sr. Presidente. Estão a reuniões todas públicas e não tem problemas. Porquê é que não estão repúblicas todas? É legal, é legítimo. Agora vem para aqui dar lições a quem? Comigo não dá lições. E o Sr. Professor Rogério disse muito bem, que nós somos vereadores tal e qual como todos os outros. Nós só não temos delegações de competências, porque o Sr. Presidente tem maioria na Câmara e muito bem, enfim, tem esse contrato com a lista que ganhou as eleições e delega as competências nesses vereadores. Mas nós temos os mesmos direitos e obrigações, deveres perante o Executivo e perante a população. Por isso o senhor só tem que respeitar a oposição nos seus direitos e deveres, mais nada. E não faz isso. Isto é que é efetivamente lamentável. E depois vêm para aqui, realmente, com vitamizações, com queixinhas, andam sempre a queixar. Epá, nós estamos numa discussão, estamos num país livre de direito democrático e as discussões são para ser abertas e frontais. E quem não tem coragem para discutir abertamente e frontal, enfim, está mal, é porque não convive bem com a democracia. E o problema aqui é outro. O problema aqui é que o Conselho de São Pedro Sul está a marcar passo, e como está a marcar passo, é evidente que os senhores estão preocupados. Hoje em dia, toda a gente sabe que as autarquias é que deviam realizar o desenvolvimento económico. Ou deviam, no mínimo, criar condições para que o desenvolvimento económico se realizasse. Para quê? A favor das populações. A favor, depois, de haver também mais desenvolvimento cultural, associativo, desportivo, social. Mas sem desenvolvimento económico, todos os outros ficam mancos. E é o que nós temos. É um conselho manco a todos os níveis. Porque não há investimento, porque não há criação de emprego. E é evidente que quando isto acontece, o que é que nós assistimos?
a que não haja desenvolvimento social, cultural, desportivo. Há aí umas coisitas no ar para enganar, porque estamos ao ano de eleições, inventam-se uns cartões, etc, etc, e não passa disto. É uma campanha permanente. O senhor não discute os verdadeiros assuntos de desenvolvimento do Conselho. Quando a gente faz propostas, o senhor ignora-as. Mas eu quero falar de coisas até mais preocupantes, porque, para mim, e acho que para estes todos, nós devemos ter discussões vivas, abertas, transparentes, mas com verdade. E não podemos andar aqui sempre, enfim, a justificar as situações mais diversas com meias-verdades, com falsidades, etc. E o senhor nisso é mestre, porque o senhor é mestre em virar o bico ao prego. A última entrevista que deu, e foi pena dá-la depois daquela que eu dei, por isso o senhor não fez mais do que estar a justificar aquilo que eu apresentei com dados objetivos, mas tentou, de alguma forma, virar o bico ao prego em muitas coisas. Não dizer a verdade. O senhor é especialista em não dizer a verdade. E há coisas que são lamentáveis. E é por isso que estes debates, estas discussões, são importantes para os setores perceberem quem nos governa e como é que nos governa. O senhor chegou a dizer que o executivo anterior não fez nem 1 metro de saneamento com fundos comunitários. Está na gravação, basta confirmar, o senhor afirmou isto. O senhor ou desconhece, o senhor está teve 16 anos, ou que foi na Junta de Freguesia, estava na Assembleia Municipal, é Presidente da Câmara agora, não conhece o que se passava no Conselho. Então o senhor desconhece o investimento que houve na requalificação urbana das termas, que foram muitos milhões de euros. Desconhece isso e fala que não teve 1 metro de saneamento. O senhor desconhece que Baiões teve também projeto comunitário para o saneamento e para a água. O senhor desconhece que aqui, na requalificação urbana da cidade, a maior parte, ou uma grande parte da verba, foi para saneamento. O senhor não andava aqui na Rua Direita, no Arco, não andava cá. E vem dizer numa entrevista pública que não fizemos 1 metro de saneamento. Mas afinal, o senhor não vive, não convive bem com a verdade. Mas não é só isso, há outras coisas que nos preocupam muito. Nós estamos à espera dos documentos até mal misture, toda a gente já sabe, este assunto é recorrente e vai continuar a ser recorrente. E os documentos não chegam. E pronto, e depois o senhor vem para aqui e a gente, enfim, faz os apelos necessários e as queixas que devemos fazer às entidades competentes, porque nós temos que ter acesso aos documentos, senão não estávamos num Estado de Direito. E estas entidades também têm prazos, etc. A gente sabe isso e compreende, mas há de chegar a decisão final sobre essa matéria. E o senhor vem para aqui a banar papéis que têm um parecer que impede de nos darem os documentos. O senhor não tem parecer nenhum sobre isso, é impedido de dar-nos os documentos. Diga a verdade, mas veio dizer mentira, mais uma vez. Não há parecer ainda decisivo ou definitivo, ou seja, ele de que natureza for, sobre o processo que nós enviámos para a CADA. E o senhor veio dizer que sim. Eu até lhe digo o número de processo, é o 625, não há decisão sobre isso. E o senhor veio abanar com isso. A CADA tivesse já dado uma resposta a dizer que não havia, que o processo que não, era impeditivo de usarem os documentos. Mas o mais grave do que isso, é o senhor, em relação a esses documentos, não os dá livremente. Isto é que é grave. Todas estas ondas, todas estas nuances eram escusadas. Porquê é que a gente não há de ter acesso aos documentos? O senhor na entrevista, sabe o que é que veio dizer? Veio dizer que não nos dava cópia das faturas porque podia ser incriminado com essas faturas. Aí está. O senhor sabe que promoveu, apoiou, aprovou as ilegalidades. O senhor sabe disso. E não nos dá os documentos porque acha que vai ser incriminado. O senhor até reconhece isso. Ora bem. É um gozo aquilo que diz. Se é um gozo de aos documentos. Se é um gozo de aos documentos. Porquê que o senhor não dá os documentos? Não, o senhor sabe dos documentos. O senhor sabe as faturas que lá tem. Quer algumas, eu tenho algumas, mas quero as outras e vamos ter as outras. O senhor sabe que estas faturas que são ilegais, que não são verdadeiras, que são faturas de favor, que isto não existiu e não quer dar as outras. Por isso é que o senhor reconhece que pode ser incriminado. Pois é óbvio, então o senhor aprovou, então o senhor promoveu, então o senhor tem lá o seu primo que faz isto todos os dias. O que é que o senhor quer? Agora, se não tem medo, manda averiguar, dê-nos os documentos. Não dá. E porquê é que não dá? Porque interessa que os santuários percebam que este processo há de ir até ao fim e nós vamos ter os documentos, quer custe, quer não custe. Porque a verdade é acima de tudo. Isto é que é mau, sabe? E como é mau, já agora,
O senhor convive mal com a verdade, o senhor diz umas coisas e depois percebe que não é exatamente assim, aliás, longe disso. Toda a gente se lembra da história do PDM, que no prazo de um ano o PDM estava aprovado. Depois vamos a caminho do 4º ano e o PDM não está aprovado. Então por que andou a criticar o anterior executivo, que era um ano, que nós tínhamos andado não sei quanto tempo? Afinal de contas já lá vai em 4 anos e o PDM está na mesma. Então onde é que está a sua palavra? Não foi um compromisso que o senhor assumiu publicamente? Quer na campanha, quer aqui nas primeiras reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal. Então, afinal de contas, onde é que está a verdade? Onde é que está o compromisso? Onde é que está a credibilidade daquilo que o senhor diz? Mas mais, o senhor, nessa dita entrevista, porque o senhor não fez mais do que andar a justificar coisas injustificáveis, veio falar novamente no projeto de marca d'água e veio dizer até que eram a onda, toda a gente se lembra da onda de surf, e veio dizer qualquer coisa como isto, que São Pedro Sul andou, enfim, nos jornais e na comunicação social a nível nacional por causa dessa dita onda. Então, mas o senhor faz publicidade falsa? O senhor faz publicidade, efetivamente, de uma coisa que não existe e vem dizer até uma coisa ainda mais gira. Vem dizer que a onda era para ser feita e ser usada no inverno. Claro. Por amor de Deus, no inverno, mas alguém, eu acho que todos nós conhecemos o leite cheia aqui do Rio Vuga, então ia ser usada porque no verão já tinha gente a mais. As termas de São Pedro Sul e o Conselho já tinham turistas a mais. Isto é lamentável. Eu digo-lhe uma coisa, a verdade é esta, o senhor é que já não está na onda, o senhor já está out, completamente out. Porque é impossível uma pessoa que tem a responsabilidade de um Presidente de Câmara a vir dizer que já tem gente a mais em termos de turistas e que a onda ia ser usada no inverno. Isto para além de desconhecimento técnico, enfim, é uma atuarda de tal maneira política, porque pode-se dar o caso que quem ouviu falar na dita onda, em qualquer zona do país ou do mundo, um dia deste chega aqui e vem para fazer surf na onda e chega cá, sabe o que é que me faz lembrar, Sr. Presidente? Faz-me lembrar exatamente aquilo que se constava e contava em Lamego, ainda hoje conta, onde é que está a estação de comboio. Porque foi anunciada a estação do comboio e o comboio, e as pessoas chegam lá para tomar o comboio e afinal de contas não há comboio nenhum. E o senhor faz-me lembrar exatamente a mesma história com a onda. Isto é muito lamentável. Outra coisa que não é também de espantar, e que de facto nos deixa todos preocupados, muito preocupados. Nós lembramos que nós falámos aqui, até acho que foi por através do professor Rogério, para além de não nos darem as informações sobre o diretor clínico, porque ele não põe os pés nas termas, ele não reúne com os médicos, ele está lá só a ganhar o dinheiro, já lá vai, ou já lá vão 100 mil euros, e nós dissemos que era uma condição de exigência substituir aquele senhor imediatamente, porque não está a desempenhar as funções, que são as funções mais importantes nas termas. O Sr. Presidente da Câmara, na entrevista, disse que nem conhecia o senhor, nem sabia o que é que ela estava a fazer. Então, mas um Presidente de Câmara, alheias da pessoa mais importante em termos daquilo que é o core business da própria instância termal, que é a direção clínica, que é dar confiança aos utentes das termas, e o senhor não conhece quem é a pessoa, nem quanto ganha, nem o que é que ela está a fazer. Eu acho que isto é confiar demasiadamente no seu primo pelas razões que o senhor sabe. Eu acho que isto, houve aqui algum negócio que nos escapa a todos, porque efetivamente um Presidente de Câmara não saber quem é o diretor clínico, não ter uma reunião com o diretor clínico e vir confessar isto publicamente, meus amigos, alguma coisa está mal. Eu fico preocupado e penso que toda a gente ficará preocupada. Mas afinal de contas, o diretor clínico, se lá não está a fazer nada, o que é que vocês estão à espera para substituir o senhor? Já ouvi, nós exigimos a sua substituição imediata. Já dissemos isto mais do que uma vez. Então, se o senhor está a levar a verba que está a levar e não faz nada, pelo menos que se conheça,
Os senhores não sabem rigorosamente o que é que ele anda a fazer porque não nos dão as informações. Ainda estão à espera de quê? Nós exigimos, e volto a repetir aqui, a substituição deste senhor imediatamente. Está a prejudicar São Pedro do Sul, está a prejudicar as termas. Isto não pode ser. O homem nunca escreveu, entre parênteses, ou entre aspas, nunca escreveu um artigo numa revista da especialidade, nunca vi esse senhor elogiar as termas onde ele trabalha, onde lhe dão dinheiro. Trabalha também entre aspas. Isto acho que é muito mau e isto não pode ser assim. E de facto o Sr. Presidente da Câmara habitua-nos a coisas e depois vêm com queixinhas ou com defesas, enfim, com advogados de defesas, a gente não percebe muito bem, mas aquilo que a gente afirma e aquilo que eu afirmo, em geral, tenho que respeitar quem está envolvido e aquilo que a lei estabelece. E ninguém está acima da lei. O Sr. Presidente da Câmara tem que perceber que não está acima da lei. Se a oposição tem direito aos documentos, os documentos têm que ser dados. Se a oposição tem direito a determinados sigilos, tem que os respeitar. Veja-se o caso que foi falado também nessa entrevista e que eu depois até abordei numa reunião da Assembleia Municipal. Eu disse aqui que o Sr. Presidente já habituou os sampedrenses e particularmente os funcionários da Câmara a atitudes que não são corretas, não são de uma pessoa que respeita os outros. Para além de perseguir os funcionários, andar a abrir as malas dos carros dos funcionários, viola a correspondência dos funcionários. Mas violar a correspondência, e eu já disse isto mais do que uma vez, não significa que o Sr. Presidente vá lá abrir a carta, mas manda abrir. O Sr. Presidente fez um despacho, que está aqui, de 4 de fevereiro, em que diz exatamente isto. Toda a correspondência recebida na Câmara Municipal, independentemente de ser endereçada ao serviço ou a um trabalhador, é considerada institucional. Então, um funcionário da Câmara que recebe uma carta aqui, por razões mais diversas do Tribunal, das Finanças, do Ministério, então o senhor vai abrir uma carta que é dirigida a um funcionário da Câmara. Isto algum dia se viu. Então o senhor faz um despacho desta natureza e vem contrariar o que a lei diz. O senhor, eu acho que às vezes o senhor não está dentro dos assuntos. O senhor conhece a lei, ou aqueles com quem lida diariamente em termos jurídicos conhecem a lei. O artigo 34º da Constituição da República Portuguesa é bem claro. Ponto número 4. É proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações, nos demais meios de comunicação, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. Isto é, a lei máxima do país. O Código Penal, o artigo do Código Penal, número 194, diz o seguinte: quem, sem consentimento, abrir a encomenda, carta ou qualquer outro escrito que se encontre fechado e lhe não seja dirigido, ou tomar conhecimento por processos técnicos do seu conteúdo, ou impedir, por qualquer modo, que seja recebido pelo destinatário, é punido com a pena de prisão até 1 ano ou com a pena de multa de 240 dias. Então, se a lei geral, isso depois o Código Penal, vem dizer que não se deve violar a correspondência que vem em nome de funcionários para uma organização, uma instituição pública ou mesmo privada, como é óbvio, isto aplica-se também aos privados. E o senhor manda abrir a correspondência, e há vários funcionários a queixarem-se, não é um nem dois, são vários. E o senhor não tem respeito pela lei, o senhor está acima da lei. Eu acho que isto é muito mau, isto é muito grave, e estamos num Conselho em que de facto qualquer dia ninguém acredita naquilo que se passa neste Executivo. E depois queixa-se da oposição. O senhor está sempre a queixar da oposição. O senhor queria era que nós não fizéssemos, batêssemos palmas por o senhor não fazer obras, por o senhor andar em campanha permanente, por o senhor andar a pôr publicidade por tudo e por nada. O senhor queria era que, efetivamente, nós estivéssemos a bater palmas ao fundanço do Conselho. O senhor está incapaz, este Executivo é incapaz de ter um horizonte a médio prazo para o desenvolvimento do Conselho. Viu-se isto na entrevista. Uma entrevista mesmo de gestão corrente, por assim dizer. E depois vem queixar-se da oposição. A oposição existe para o criticar, para fiscalizar os assuntos, para dar ideias, para debater as coisas. Agora esteja aberto a isso. E nós fazemos isto com frontalidade, com vivacidade, mas com respeito. Nós não respeitamos ninguém, e muito menos os nossos colegas de Câmara. Pelo menos
Eu falo em nome dos vereadores do PS. Nós agimos com firmeza, porque temos convictos das coisas que estamos a dizer. Que esta convicção é alicerçada em documentos, não é à toa. Nós não abanamos papéis por abanar. Está a ver? O que o senhor abana os papéis, depois não os mostra, não nos dá cópia deles. Não, temos aqui os papéis, se quiser pode ficar com eles. A diferença é essa. Nós queremos um conselho ativo, vivo, dinâmico, que seja amigo do Sampedrense, que lhe dê a melhor qualidade de vida, mas tem que ter as políticas certas e as pessoas certas. E eu acho que assim nunca lá chegamos. É preciso uma inversão, de facto é preciso uma inversão, é o que toda a gente fala, por isso o vosso nervosismo todo. Agora, nós, enquanto vocês estão no poder, nós respeitamos quem está no poder. Agora, temos o direito de discordar e de apresentar as questões que nos preocupam. E estas todas preocupam-nos a par de outras. Nós, digo-vos uma coisa, estamos muito, muito preocupados com a situação deste Executivo e do desenvolvimento do Conselho. E assim. Ora bem, tentando não me esquecer de nada do principal daquilo que disse, o senhor falou na questão do nervosismo, posso dizer que estou muito calmo, eu estou tão calmo ao ponto de lhe dizer que, e tão satisfeito com a atuação de todo este Executivo, e dizer-lhe que se o senhor entende que o Conselho está tão mal como o senhor pinta, mais uma vez lhe digo, candidato-se, eu já cá estou. E se o senhor realmente entende, tem melhores condições do que nós e consegue fazer melhor do que nós, o senhor venha, candidate-se. Não é só dizer o que diz. O senhor esteve cá muitos anos. O senhor esteve cá muitos anos à frente deste município. E o senhor compara aquilo que nós já fizemos em 3 anos, e não 4, como o senhor diz, o senhor compara o que nós fizemos em 3 anos com aquilo que o senhor fez enquanto cá esteve. E a população de São Pedro Sul reconhece isso, ao contrário daquilo que o senhor diz. As pessoas de São Pedro Sul reconhecem quem está a trabalhar. De forma que sobre nervosismo estamos falado, e o senhor falou na entrevista que deu, e falou na entrevista que eu dei, e viu-se nessa entrevista a forma como cada um falou. Quem pôde ter acesso às 2 entrevistas, no final das 2, pode constatar realmente quem estaria nervoso. No que o senhor disse em relação à última reunião privada da Câmara Municipal, e para quem não esteve presente, o que aconteceu na última reunião da Câmara Municipal foi que foram discutidos perto de 30 assuntos em apenas 15 minutos. Quando chegámos ao fim da reunião, quando eu dei a reunião como concluída, o senhor vereador queria discutir um assunto que já tinha aprovado anteriormente, como se isto fosse possível. O senhor vereador e os senhores vereadores aprovaram o assunto em causa, o assunto em discussão, e depois, no final da reunião, queriam voltar a discutir um assunto que já tinha sido discutido e aprovado. É isto que o senhor vereador se refere. O senhor diz que tem os mesmos direitos e os mesmos deveres dos restantes vereadores. Claro que sim, nunca ninguém lhe julgou. Agora, há coisas muito esquisitas que eu detectei quando entrei nesta Câmara Municipal. Mal entrei na Câmara Municipal, passado 2 ou 3 meses, levei logo uma inspeção da Inspeção Geral de Finanças. Esquisito. Passado 3 meses de estar numa Câmara Municipal, levar logo a Inspeção Geral de Finanças. Na mesma altura, levei logo com a lei dos compromissos também, uma inspeção por causa da lei dos compromissos. Na mesma altura, levei logo uma inspeção da Direção de Finanças de Viseu por causa do IVA das termas, em que só as termas de São Pedro Sul e de Alcafaz foram fiscalizadas a nível nacional. E passaram 3 anos, só essas 2 termas é que foram fiscalizadas por causa do IVA. Muito estranho. Muito estranho que tenha logo queixas para a CCDRC. Muito estranho que tenha logo queixas para a CADA. E falando na CADA, o senhor falou no processo 625, mas eu quando disse que o processo tinha sido arquivado, refiro-me ao processo 528. E a carta que eu aqui tenho diz-me que encarrega-se o senhor Presidente da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, CADA, de informar Vossa Excelência que o processo de Estado nestes serviços, com o número 528/2015, foi arquivado. Está aqui a carta que concedeu aos senhores jornalistas, assim o entender. Agora, realmente, para quem quer colaborar, é muito esquisito realmente fazer queixa para tantos lados. E mais, até queixa para a RTP foi feita. Até queixa para a RTP, meus senhores e minhas senhoras. Agora,
para quem quer colaborar, é muito esquisito que uma Câmara Municipal, ao fim de estar 3 meses no Executivo, tenha logo inspeções e fiscalizações de todo o lado. É muito esquisito. No que diz respeito à questão de ser mestre e dar a volta ao prego, olha, eu posso não ser mestre e posso não ser licenciado. Uma coisa lhe digo, eu nunca tirei licenciatura nenhuma na IP5. Isso garante. Não tenho licenciatura, não tenho mestrado. Mas as pessoas de São Pedro do Sul reconheceram qualidades para me porem como Presidente da Câmara Municipal. E posso lhe dizer que não fui eleito Presidente da Câmara Municipal com 30% de votos. Foi com 50%, Sr. Vereador. 50%. De forma que a situação é muito diferente daquela que o Sr. pinta. Depois falou sobre a questão de saneamento e requalificação urbana e termas. Nas termas foi colocada tubagem para saneamento. Na altura foi um projeto ainda do Dr. Bandeira Pinho. Estamos a falar do Peter. No que diz respeito à requalificação urbana da cidade, posso dizer que, efetivamente, na requalificação urbana da cidade foram colocados realmente centenas de metros de saneamento. Sim. Mas o que estava em causa nesse projeto é a requalificação da cidade, é aquilo que estava da parte de cima. A parte de baixo foi aproveitada por exclusão de partes. Agora, o que eu lhe quero dizer, e é isso que eu lhe digo, e aliás, e temos a prova, os jornais distritais, e está aqui, que também todos podem ver, dizem que o Conselho de São Pedro do Sul é o segundo pior a nível distrito, Sr. Vereador. O que é que o senhor andou a fazer estes anos todos que o senhor teve na Câmara Municipal? O Conselho de São Pedro do Sul, meus senhores, depois de Sinfãs, é o pior conselho a nível de saneamento de todo o distrito. E nós passámos por 5 fases de candidaturas para efeito de saneamento. E o senhor não aproveitou nenhuma. E porquê? Porque nem projetos tinha. É que o senhor, quando cá esteve, não fez projetos para saneamento e não fez candidaturas. A forma que o senhor agora vem dizer, vem falar, que o Conselho não anda para a frente, quando nós só o ano passado, este ano, apresentámos 16 candidaturas. Nós sozinhos temos mais candidaturas efetuadas ao POSUR do que todos os concelhos vizinhos. O senhor diz, então nós estamos a tentar recuperar todos estes anos perdidos, em que realmente podia ter sido feito muito saneamento e não foi feito, e o senhor ainda tem a lata de vir dizer que o Conselho não está a andar para a frente. É preciso realmente não ter vergonha na cara para dizer aquilo que o senhor diz. Sou PDM, olhe, acima de tudo vou-lhe dizer o seguinte, lamento efetivamente, e digo aqui na frente de toda a gente, que o PDM não tenha ainda sido resolvido. E infelizmente vou-lhe dizer mais uma novidade que o senhor não sabe. É que, ao contrário daquilo que nós estávamos a pensar que poderíamos resolver para o final deste ano, ainda vamos ter um atraso até agosto do ano que vem. E eu vou-lhe dizer porquê. Porque assim me fez uma candidatura para a elaboração de uns mapas, de uma cartografia, que devia ter sido entregue em agosto deste ano, que depois foi adiado para dezembro deste ano, e agora já está adiado outra vez para agosto do ano que vem. Infelizmente, mas como pode calcular, não é por culpa do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara, como pode calcular, não sabe muita coisa. O Presidente da Câmara é psicólogo, é sociólogo, é mestre em muitas coisas, mas realmente em cartografia ainda não é o Presidente da Câmara que vai fazer os mapas. De forma que, sem esse serviço estar feito, como disse, foi uma candidatura feita pela CIM, o PDM não pode avançar ao contrário daquilo que eu quereria. De forma que aí peço desculpa aos municípios de São Pedro do Sul por efetivamente não conseguirmos avançar ainda com o PDM, mas a culpa não será minha, será das entidades que realmente estão a elaborar a cartografia. No que diz respeito à marca d'água, Sr. Vereador, tenha vergonha mais uma vez naquilo que diz. O projeto de marca d'água era um projeto que nós estávamos a elaborar para a melhoria principalmente das termas de São Pedro do Sul e de São Pedro do Sul. Era um projeto que traria muito turismo a São Pedro do Sul. E o projeto só não foi para a frente, e o senhor sabe disso, porque quando foi aberta a candidatura para os municípios poderem concorrer, vinha direcionada apenas para 27, 28 municípios, os quais estavam em leito cheia. E embora São Pedro do Sul e as termas estejam em leito cheia, a verdade é que nunca o município do qual o senhor fez parte, nunca o município comunicou à IAPA que realmente havia cheias
nas nossas termas e em São Pedro do Sul. Ora, o município de São Pedro do Sul, nunca tendo comunicado à IAPA que realmente não havia cheias, não foi contemplado na possibilidade de se candidatar. E isso inviabilizou sequer a possibilidade de candidatura. Agora, quando nós estávamos a fazer o projeto, nós não enganámos ninguém. Nós ainda não tínhamos conhecimento que ia ser direcionado apenas para esses 27, 28 municípios que vinham e constava do aviso de abertura. Não foi um projeto nacional para toda a gente, foi um projeto direcionado apenas para os municípios que efetivamente estavam em leito cheia. E aqui não houve engano de ninguém. Agora, nós já estávamos a trabalhar por antecipação. Mas também quero dizer ao Sr. Vereador que a situação do projeto Marca d'Água ainda não está todo completamente posto de lado. Há situações do projeto Marca d'Água que podem avançar a mais curto prazo, outros a médio prazo e provavelmente outros a longo prazo. Agora, é claro que para se efetuar aquelas ondas, e o senhor não sabe como é que ia ser feita as ondas, mas eu vou-lhe explicar como era, ao contrário daquilo que o senhor diz, que não há conhecimento técnico, mas posso dizer que a nível de engenharia provavelmente saberei muito mais do que o senhor. Posso dizer que então, a nível da onda, seria criada uma parede artificial em que havia engenheiros do Instituto Superior Técnico que estavam a estudar a forma como iria ser feita a parede, uma parede feita em betão, que seria colocado no leito do rio para provocar a tal onda. É claro que no verão, não havendo água no rio, o rio não tem força para provocar onda. E como pode calcular, porque isso é das mais bases, é lei elementar, é no inverno que existe que o nosso rio leva muita água. Sendo assim, é claro que a onda teria que ser só aproveitada no inverno. Mas também lhe digo, Sr. Vereador, ao contrário daquilo que o senhor diz, que as nossas termas no verão, realmente em julho, agosto, têm a sua capacidade hoteleira muito composta. O que significa que nós temos que realmente trazer pessoas para São Pedro do Sul na época baixa, nas alturas mortas. E então a ideia, ao contrário daquilo que o senhor diz, a ideia estaria muito bem. De forma que, Sr. Vereador, sobre a questão de eu estar out, posso dizer que não estou out e conheço muito mais a técnica e a engenharia do que o senhor. Mas mesmo assim, mais uma vez lhe digo, mesmo assim, se o senhor entende que eu estou out, tem uma boa oportunidade para vir e candidatar-se e fazer melhor do que eu e do que este Executivo. Venha que nós já cá estamos. Faça melhor do que nós. Lanço-lhe esse remo. Sobre a questão do senhor administrador da Termalistur, o que eu lhe digo é que o senhor, na sua entrevista, disse que o senhor tinha lá sido posto por amiguismo. Se não foi esta palavra, foi uma palavra idêntica. E quando eu lhe respondi a isso, noutra entrevista posteriormente, era para lhe explicar que não havia amiguismo porque eu nem sequer conhecia o senhor. E também lhe queria dizer que o senhor, no passado, foi defensor da autonomia da gestão da Termalistur, que é precisamente aquilo que nós estamos a fazer neste momento. Nós estamos a dar autonomia para que o Conselho de Administração da Termalistur possa gerir a Termalistur da forma que entenda o mais correto. Então o senhor antes era a favor da autonomia da gestão da Termalistur e agora já quer que seja a Câmara Municipal a controlar a gestão da Termalistur? É muito... Aquilo que o senhor diz, uma vez diz uma coisa, depois diz outra coisa. Depois, o senhor diz que exige a substituição do senhor imediatamente. O senhor provavelmente poderá ser substituído, mas é quando nós entendermos, não é porque o senhor exige. Nós iremos substituí-lo na altura certa e própria que nós entendemos que vamos substituir. Não é porque o senhor exige. Sobre a questão do senhor dizer que se persegue funcionários, pois persegue, senhor vereador. Persegue-se e instaura-se processos àqueles funcionários que desviam dinheiro da Câmara Municipal. É claro que quando nós tomamos conhecimento que há pessoas dentro da Câmara Municipal a mexer em fundos que são da sua pertença, é claro que temos que instaurar um processo e averiguar o que se está a passar. Se o senhor chamar isso perseguição, então nós estamos a atuar bem. Mal atuava o senhor na altura em que tinha funcionários dentro da Câmara Municipal a receber ordenados há um ano e que não punham os pés na Câmara Municipal. Aí o senhor eram uns bonzinhos, pois eram. O funcionário estava em casa um ano
não vinha à Câmara Municipal, recebia o ordenado diretamente e ninguém sabia dele. Pois aí eram amiguinhos, pois eram. Mas nós somos mais corretos. Nós, situações como essas, temos que verificar o que se passa e temos que chamar a atenção às pessoas. Se o senhor chamar isso de perseguição, fique as suas palavras. No que diz respeito à abertura da correspondência, e é bom que o senhor hoje já veio dizer uma coisa completamente diferente. O senhor há um mês atrás dizia que eu abria a correspondência. Agora já diz que fui eu que mandei abrir a correspondência. Já é diferente, já mudou o seu discurso. Mas eu li uma circular assinada pelo Dr. António Carlos em 4 de setembro de 2007, que diz assim: tem-se verificado que no correio destinado a esta Câmara Municipal existe muita correspondência em nome pessoal de funcionários desta autarquia. Essa correspondência deve ser dirigida para o respectivo domicílio, já que toda a que é dirigida à Câmara Municipal é aberta na respectiva secção de expediente geral, podendo tal facto acarretar alguns inconvenientes se a correspondência for de caráter particular. Assim, a partir do dia 30 de setembro de 2007, será aberta pela secção de expediente geral toda a correspondência que tenha um endereço postal desta Câmara Municipal, independentemente de estar dirigida a algum funcionário desta autarquia. Então agora diga-me, Sr. Vereador, onde é que o senhor andava quando foi feita esta circular? O senhor sabe o que se passava nesta Câmara Municipal ou estava aqui nesta Câmara a fazer turismo? Se calhar o senhor andava aqui a fazer turismo, porque esta circular é da sua altura. Esta circular é de 2007. E o que aconteceu posteriormente foi seguirmos aquilo que já vinha anteriormente. Tão simples quanto isso. Houve uma informação do chefe de secção da parte do expediente geral, em que dá nota desta circular e da necessidade de, a partir do momento em que os serviços... e mais digo, é que em 2007 os serviços não estavam informatizados. E connosco na Câmara Municipal os serviços passaram a ser informatizados e digitalizados. Todos os documentos que entram na Câmara Municipal são digitalizados. De forma que mais uma razão temos para procedermos dessa forma. E depois, com base numa informação do chefe de secção, a qual teve a concordância que é chefe de divisão, eu também dei a minha concordância. Agora diga-me, e mais, e esta informação foi passada a todos os funcionários. Todos os funcionários sabiam que não deviam dirigir para cá a correspondência sob pena de ser aberta. Agora diga, o senhor faz, se os problemas todos do Conselho forem realmente o ter-se aberto uma carta de um funcionário, posso dizer então que o Conselho está muito bem. Está muito bem e recomenda-se, porque realmente o problema que traz aqui é um assunto que realmente não será tão importante como aquilo que o senhor aqui quis fazer crer. No que diz respeito à questão do horizonte desta Câmara Municipal e do próprio não termos horizontes para médio e longo prazo, ó Sr. Vereador, nós tanto temos horizontes a médio e longo prazo, que neste momento estamos em execução de uma série de redes de saneamento nas mais diversas freguesias. Comprámos recentemente 10 mil metros quadrados para a construção de um parque industrial. Temos projeto elaborado com um parque industrial. Nós estamos a pensar no futuro. Nós queremos criar um parque industrial ao contrário daquilo que o senhor fez, que passou por aqui e não fez nada no que diz respeito à construção de parques industriais. Estamos a criar, já temos aprovação para a construção de um parque da cidade, estamos a executar uma ciclovia, vamos avançar com as ruínas romanas, vamos construir uma nova etar que vai requalificar e despoluir o Rio Vogo e o Rio Sul. O que é que o senhor quer mais? Então compare apenas estes 3 anos com os anos todos que o senhor cá esteve e veja realmente quem tem noção de políticas para médio e longo prazo, se realmente somos nós ou se foi o senhor os anos todos que cá teve. Bom, eu queria só dar aqui mais umas notas em relação ao que foi dito, para tentar aliviar aqui um bocadinho. O senhor diz que há uma tensão, que é que estamos nervosos, então eu vou aliviar aqui um bocadinho. E vou começar por usar uma expressão que o Sr. Vereador utilizou e que disse que o Sr. Presidente de Câmara estava alto. Pelo que eu vi, pelo que me vieram dizer nos últimos dias e pelo que o senhor também terá dito na entrevista, quem está alto é o senhor, porque pelos vistos o senhor não é candidato, não consta do vasto rol de hipotéticos candidatos que o PSD poderá vir a ter, que constam aí de uma sondagem, e portanto, afinal quem está alto é o senhor vereador Adriano Azevedo, que não será candidato, que eu lamento, que acho que as nossas discussões são interessantes e acho que gostaria,
sinceramente e honestamente, gostaria de o ver a disputar as próximas eleições connosco e a defender o seu programa eleitoral e as suas ideias para o Conselho. Portanto, lamento que não volte a ser candidato, se de facto isso for verdade. Mas, honestamente, e olhos nos olhos, lamento, porque, de facto, as nossas discussões podem ser positivas, e o que se depreende aqui é que, de facto, quem está nervoso é o PSD, que acho que já andam 4 e 5 nomes a circular e como hipotéticos nas sondagens, e ainda não tem candidato a menos de um ano de eleições. Portanto, nós estamos aqui tranquilos à espera de adversários e não queremos ganhar na Secretaria por falta de comparência dos outros, portanto vamos estar à espera que apareçam candidatos aqui contra o Sr. Vítor Figueiredo. Portanto, os senhores é que para já estão alto. Acabando um bocadinho esta brincadeira, e às vezes o facto de sermos vereadores da oposição é interessante para justificar algumas situações. Esta questão que foi levantada aqui por parte da audição do público, eu relembro como aconteciam quando eu era vereador da oposição e algumas situações. O que é que acontecia? Nós recebíamos a documentação, eu recebia a documentação por e-mail e vinha lá que o município A, B ou C que iam falar no período da audição do público. Eu chegava aqui às reuniões e esses municípios muitas vezes já não apareciam. Uma ou outra vez vi-os ali antes a passarem por trás porque, com medo de que eles pudessem falar aqui nas reuniões, eram abordados pelo Executivo e tentavam resolver o problema de forma que eles não viessem falar aqui. Basta verem as datas para verem quantas situações dessas não aconteceram que as pessoas depois não apareceram. Isso é que era democracia. E eles já não vinham aqui. Isso é que era a verdadeira democracia. Depois, em relação às reuniões privadas, eu lembro, e não quero aqui usar algumas expressões que até eram usadas nessa altura, que os senhores, quando eu era da oposição, nas reuniões privadas também estavam cheias de pressa. O professor Adriano para ir para o turismo do centro, o professor Rogério por afazeres, por alguns afazeres. E, portanto, isso acontecia N vezes. N vezes. Sim, Sr. Professor Rogério. Mais, quanto à questão do desenvolvimento económico, há aqui algo que não bate certo. Ou há duas velocidades ou duas fações no PSD, que eu acredito que seja verdade, ou algo aqui não bate certo, e eu explico porquê. O Sr. vereador Adriano Azevedo chega aqui e diz que nós estamos a fazer mal ao Conselho, não primamos pelo desenvolvimento económico, não temos uma estratégia, etc, etc, etc. Bom, nós temos que aceitar a sua posição. Mas o que é facto é que nós aprovamos um orçamento e um plano para o próximo ano com obras plurianuais e o senhor não votou contra. Mas elementos do PSD na Assembleia Municipal votaram a favor e alguns até elogiaram. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Ou há dois PSDs em São Pedro do Sul, ou então há aqui qualquer coisa que não bate certo. E mais. Quer aqui, em que os senhores e os senhores jornalistas estão aqui e podem dizê-lo. Estamos, como o senhor disse bem, quase no 4º ano de mandato. Quantas propostas pela positiva os senhores entregaram aqui? Quantas? É só a política do voto abaixo. Não há uma proposta concreta de uma medida positiva como eu fiz na oposição. Eu na oposição fiz isso. A questão da Universidade Sénior, por exemplo, foi uma proposta minha. E o senhor depois antecipou-se e depois colocou no orçamento. Mas tivemos o cuidado, antes da elaboração do plano e orçamento, de chamar o PSD para ter o seu contributo. Os elementos do PSD os representantes do PSD na Assembleia Municipal, para nos enviarem as respectivas propostas para o próximo ano. Sabem quantas propostas nos apresentaram? 0. Disseram, este é o vosso plano, este é o vosso orçamento. E muitos deles, presentes junto e não só, votaram a favor. Portanto, há aqui uma incongruência que eu não consigo perceber. Depois, acho que também ficava bem ao Sr. Vereador que na Assembleia Municipal acusou o Sr. Presidente da Câmara de ter mandado propositadamente dados errados para o Jornal do Centro a propósito dos valores do orçamento. Está aqui a errata do Jornal do Centro, em que o Jornal do Centro assume que errou e, portanto, também ficaria bem dizer que a culpa não foi do Sr. Presidente da Câmara. Mais ainda, não vou dizer tudo porque senão depois esgoto o vosso período antes da ordem do dia, mas também a propósito da sua entrevista, gostaria de dizer uma mentira que o senhor disse descaradamente, não sei se foi por não saber, e se foi por não saber, percebo, e que disse assim, temos de criar uma ligação muito forte à Aroca através do Geoparque. Nós devíamos ser a porta de entrada no Geoparque da Aroca. Deve ter sido por isso que os senhores fizeram a variante do Cadal, para sermos a porta de entrada para a Aroca.
alargamento de Geoparque a São Pedro Sul? Porque há uma ideia já antiga, aliás, isso foi trabalhado na nossa altura e ficou dependente apenas por uma questão de ocasião. Eu nunca soube disso, nunca veio a reunião de Câmara nenhuma no passado e gostaria de saber se há único documento ou troca de correspondência com a Arouca para o alargamento do Geoparque no vosso tempo. Se há, eu nunca vi, pelo menos as reuniões de Câmara do passado nunca me lembro de ter vindo. Portanto, logo aqui não percebo o que é que foi feito pelo anterior Executivo para ter integrado inicialmente, e bem, e acho que aí estamos de acordo, que seria benéfico para o Conselho, desde o início, São Pedro Sul ser parte integrante do Geoparque. Mas, do vosso tempo, que eu tenha conhecimento, não houve nada. Mais, depois diz ainda assim, não sei se sabe, isto para o entrevistador, a primeira grande conferência sobre o Geoparque aconteceu em Arouca em 2012. Portanto, o senhor na altura esteve bem a trazê-la para São Pedro Sul, mas não, ficou em Arouca em 2012. Um grande acontecimento, estiveram lá 400 técnicos especialistas internacionais. Para o ano, que será 2017, Arouca conseguiu novamente esta conferência internacional a nível mundial, em que vão estar muito mais que 400 pessoas, em que o parque é visível para todo mundo que atrai. Sr. Vereador, gostava de ler a seguinte comunicação vinda da Conferência Europarque. A Federação Europarque confirmou na sua Assembleia Geral, realizada na Suíça no dia 21/10, que a Conferência Anual 2017 seria no território Montanhas Mágicas. Portanto, não é só Arouca, mas sim 7 municípios que integram as Montanhas Mágicas, incluindo São Pedro Sul. E mais, não vou ler o texto todo, mas diz assim: assim, e de acordo com o que já se encontra definido pela Comissão Organizadora, vimos por este meio comunicar que grande parte das ações deste evento irão decorrer no concelho de São Pedro do Sul. O que está já previsto neste momento é o seguinte: alojamento nos hotéis das Termas de São Pedro Sul para todos os participantes desta conferência, entre 300 a 350, entre os dias 6 e 10 de setembro de 2017, estando já feitas pré-reservas de 280 quartos em quase todos os hotéis das Termas. Outras ações em São Pedro Sul, jantar de gala, evento de boas-vindas, visitas de campo em São Pedro Sul, etc. Portanto, eu acho que deveria corrigir essa sua interpretação ao que foi aqui dito. Relativamente, há aqui um assunto que para mim é de todo grave. Relativamente à questão da abertura da correspondência, acho que já foi de veras esclarecido. Mas há aqui um aspecto que para mim é importantíssimo. O senhor mostrou um despacho do Sr. Presidente da Câmara. Gostaria de saber como é que teve acesso a esse despacho, porque eu não me lembro de ter havido um requerimento dos vereadores da oposição a pedirem esse mesmo despacho. Eu tenho que dizer como é que tem esse despacho. Os secretos. Posso? Dá-me licença, só para responder é breve. Ao Sr. Vereador Pedro Moura, vai-me desculpar, mas o senhor fez aí uma afirmação que não a consegue provar. Portanto, eu gabo-me de ter aí, nunca faltei a reuniões de Câmara nenhuma, era sempre, como é a panagem meu, estou sempre à hora certa e fiquei sempre até ao final. Portanto, se houve uma Assembleia Municipal em que eu não estive presente, porque fui assinar um contrato de financiamento para a edificação do centro escolar. Em 2008, já o exibi aqui. Portanto, nunca abandonei a reunião nenhuma e estive sempre, e nunca estava apressado. Estou aqui, é como hoje, estou aqui o dia todo. Portanto, isso é uma afirmação que o senhor tem que ter mais cuidado quando, daqui para a frente, se voltar a preferir. Portanto, não lhe ficava mal também pedir desculpa, porque isso não é verdade. E há pessoas que são testemunhas. Isso não é verdade. Não é verdade. Tem que ir provar. A questão da Universidade de Séniores, Sr. Vereador, é a segunda vez que o senhor fala disso. Eu vou-lhe então contar como é que a Universidade de Séniores surgiu. Sr. Vereador, de uma forma rápida temos... Ao Sr. Presidente, quer dizer, o senhor nem sequer... Controla o tempo. O senhor está-me a retirar o tempo, está-me a interromper. Eu vou-lhe então explicar como é que surgiu a Universidade de Séniores. A Universidade de Séniores surgiu de um almoço feito, eu não sei se foi em Arouca ou Valdecâmara, não posso precisar o sítio, em que estavam o Sr. Presidente da Câmara de São Pedro Sul, o Sr. Presidente da Câmara de Arouca, o Sr. Presidente de Valdecâmara, o Sr. Presidente de, penso eu, ou Vila da Feira ou São João da Madeira.
Era um Presidente, foi alguém que resolveu juntar, fazer uma cimeira, o senhor chamou-lhe uma cimeira. E também eu também estive nesse almoço e outros vereadores de outras câmaras, por aí além. E, entretanto, o senhor, em conversa informal, durante o almoço, por acaso, fiquei ao lado do Sr. Presidente da Câmara de Valdecâmara. E estávamos a falar para a preocupação da terceira idade, das pessoas mais avançadas na idade, e ele disse, tenho aqui uma solução interessantíssima, que é a Universidade Sénior. Quem é que estava responsável pela Universidade Sénior? O professor José Carlos Paes, que é irmão de um cunhado meu. Isso é ótimo. Imediatamente, nesse preciso dia, telefonei-lhe e disse, está disposto a dar-me aqui uma ajuda? Sim, senhor. E eu reuni com ele, conversei. Eu não quero fazer aqui afirmações falsas. Atenção. Penso que na altura, mas atenção, que não posso garantir isto a 100%, já lá vão muitos anos, que a doutora Ângela também participou nesse processo. E, entretanto, eu reuni com o senhor, agora falha-me aqui, tenho aqui este lápis de memória, não sei se ela foi, se não foi, não posso estar a afirmar, mas anda aqui qualquer coisa relacionada com isso. E, entretanto, resolvemos então avançar com a Universidade Sénior. A Universidade Sénior saiu assim, senhor Vice-Presidente. Por acaso, estávamos a tratar do processo, já estava, não sei se estava já inscrita uma verba simbólica, e o senhor falou nisso. Eu recordo perfeitamente disso, mas ouça, isto é verdade nua e crua. Agora o senhor quer ter os galões, fique lá com... Isto é verdade. É verdade. Agora, se o senhor quer dizer que a ideia foi sua, leve lá como é que é, o quadro que eu fico com as rodas, a coisa que vai. Isso interessa que a universidade está a funcionar, mas ela surgiu tal e qual como eu estou a falar. Ponto final, não adianta o senhor agora estar a levar os galões para si. Eu não quero galões, eu só quis dizer que nós apresentamos propostas pela positiva. E o senhor agora, uma vez que vai fazer pesquisas das atas do passado, aproveito para ver a ata que fala disso. E depois, se eu estiver errado, também peço desculpa. O que aconteceu foi, a nossa proposta surgiu e o senhor, já estamos a pensar em incluí-la no orçamento para o próximo ano, mas a nossa proposta deu entrada. Depois, mas verifique. Eu peço desculpa, já lhe contei a história toda. A sua petição. Pronto, mas Vereador Adriano, faz favor. Bom, eu vou começar pelas afirmações do Dr. Pedro Moura, porque é óbvio que ele tem que vir sempre em defesa. Mas também deve ter alguma preocupação com aquilo que disse. Quando acusou os outros, eu não o queria acusar assim de nada, mas vou também fazer então um reconhecimento. Se eu lembras, por estar a acusar que estamos sempre com pressa, nunca tivemos pressa nas reuniões, pelo contrário, isso não é verdade, nem eu, nem nenhum dos meus colegas. Agora, se lembra-se que esperámos muita vez por si para as reuniões começarem. Deve-se lembrar. Sim, várias vezes. Um dia até apanhamos 250 euros. Várias vezes para as reuniões começarem. Nunca desrespeitámos a oposição. Sempre esperámos que estivessem todos presentes. Falso. Falso? Falso. Uma vez cheguei aqui, posso provar, cheguei aqui já ia no ponto quinto ou Isso é porque tínhamos autorização da sua colega. Não, eu esperei mais muitas vezes. Era questionável. Eu esperei, estava aqui nas reuniões e vinha de Lisboa e o senhor estava a fumar os copos. Não era o senhor que não fumava. Sim, o senhor já não venha dizer agora em verdade. Esperámos várias vezes para a reunião começar por si. Eu gostava de ver discutidos os assuntos do Conselho, que isso é que é importante. E mais, e só avançámos muitas das vezes quando havia consentimento telefónico da sua colega, para ficar a saber. Isto não está em ata, mas é verdade, isto eu tenho que reconhecer e deve saber isso. Isso não é, isso está a ver, às vezes o que vem nas atas não chega, é importante aquilo que se disse sem ser nas atas. E era uma situação perfeitamente normal, que eu nunca vi problema nenhum. Agora o senhor está a acusar, estamos com pressa só porque continua nervoso e muito nervoso, isso sente-se na forma de falar, porque vem para aqui falar de situações que não têm importância nenhuma, como isso seja alguma coisa de outro mundo. Chega ao ponto de dizer que, enfim, nós já dissemos muitas vezes e continuamos a dizer que o desenvolvimento do Conselho não é o correto, o Conselho está a empobrecer, pelo facto de nos abstermos das grandes opções do plano e no orçamento, já vem dizer que não há contradição nenhuma, leia a nossa declaração de voto, está lá claro porquê. Agora é evidente, por uma questão de não estarmos tão impeditivos à concretização daquilo que são as propostas do Executivo, abstemos, mas com uma declaração de voto a dizer que aquilo não passa de promessas eleitorais, aliás. Se nós formos a ver aquilo que o Sr. Presidente disse aqui, tem dito em todas as reuniões, isto é sistemático, é só promessas de obras, umas atrás das outras, a realização de obras zero.
É que prometer é muito fácil. Eu posso prometer que tenho dinheiro para aquilo, que tenho este projeto, tenho aquele. Já se viu em vários projetos. Não andam. Não estão no terreno. As obras só são operacionais, só estão ao serviço da comunidade quando estão concluídas. Alguma obra concluída. Eu não vejo nenhuma, nem ninguém vê. E as opções de algumas delas são muito duvidosas, a muitos níveis. Pois quem está nervoso são os senhores, estão aqui com atitudes provocatórias, estão aqui de alguma forma a quererem minimizar as outras pessoas, não têm respeito pela oposição, como sempre, e depois demonstram isso em cada desculpa. Mais uma vez, foi um rol de desculpas que assistimos aqui, que não correspondem à verdade. Isso da cá, daquilo que o senhor mostrou, não tem nada a ver com o processo. O senhor mostrou aqui um papel que não tem nada a ver. Onde é que está a decisão da CADA que nós somos impedidos de nos darem os documentos? E este papel não existe. Essa deliberação da CADA não existe. E o senhor mostra aí uma coisa que não tem nada a ver com isso. Isso é um outro papel. Mas para, enfim, dar aqui uma ideia de que nós não temos essa possibilidade, vem com outra coisa a dizer que foi arquivado. Oh, Sr. Presidente, isso não é nada daquilo que pedimos. O senhor não tem decisão nenhuma. O senhor vai ter que dar os documentos, porque os documentos, como o senhor diz, tem medo deles. Porque o senhor, que foi conivente, tem muitas ilegalidades. O problema está aí. E ainda há mais. Quando nos derem os documentos, eu garanto-lhe que vamos encontrar mais. E hoje mesmo vai ser apresentado um requerimento aqui na Câmara para termos acesso a outros documentos, porque há situações nada esclarecidas. Isso é que é grave. E depois o senhor vem sob a correspondência. Aquele despacho do Sr. Presidente da Câmara, então, do Dr. António Carlos, sabe quanto tempo é que esse despacho esteve em vigor? O melhor é consultar isso. Mal foi alertado que isso era uma situação ilegal, o despacho caiu automaticamente. Foi verdade, caiu. Os senhores digam a verdade toda. Agora o senhor faz um despacho com ilegalidades, que é completamente ilegal, como já aqui demonstrei pela Lei Geral e pela Lei do Código Penal. E vem fazer, ainda vem gloriar-se disso. O senhor está a violar correspondência particular dos trabalhadores. E não foi um caso, nem dois, nem três, são muitos. Então porquê é que não abre a minha? Já agora, a correspondência que eu recebo aqui, porquê é que não abre? Não abre. Então porquê é que não há de abrir? Segundo este despacho. Sim, que vem para mim. Sim, que vem para mim, o senhor abre. Revista, sim. Porquê é que não abre? Porque revistas e jornais não são abertos. Não são abertos, mas há outras coisas que não abrem. Sim que abre-se. Mas também se vem, também não devia vir. Mas também se vem, também não devia vir. Não devia vir. Então, mas eu é que mando, quem manda para mim. O senhor não seja arrogante. A correspondência, quando vem para pessoas concretas, é para entregar a essas pessoas, é assim. A liberdade não nos permite interferir na liberdade dos outros. Então, mas alguém que recebe aqui uma carta que não sabem, a pessoa, por uma razão qualquer, um organismo oficial, sabem que trabalha na Câmara Municipal. Porquê é que não há de enviar para a Câmara Municipal? Isto em nenhum serviço se passa. Isto é uma ingerência na vida privada das pessoas. E não é brincadeira nenhuma que estamos a falar. Porque pode haver situações complicadas. Então, e vamos agora abrir a carta de funcionários. E o senhor vem para aqui depois com situações que foram corrigidas e que o senhor nem sequer percebeu que tinham sido corrigidas. Isto é que é grave. E mais grave, o senhor veio aqui fazer insinuações. O senhor fez aqui insinuações como se esteja a ver ao espelho, se calhar. Então nós andamos a fazer alguma acusação à Inspeção-Geral das Finanças, da Lei dos Compromissos, do IVA. Mas o senhor pensa que nós somos o quê? Prove isso. Onde é que nós fizemos acusações? Qual era o nosso interesse em andar a fazer este tipo de acusações? Que poder é que nós temos perante essas entidades? Essas entidades, que eu saiba, são entidades respeitáveis, autónomas, livres e que não se deixam influenciar, acho eu, penso eu, mas posso estar a dizer isso, é sinal que pensa ao contrário. Então estas instituições deixam-se convencer por comentários, por queixas. Estas inspeções têm um calendário normal, sempre foi o que ouvi dizer, de inspecionar as câmaras, e bem, então mas o senhor tem medo de ser inspecionado? O senhor até devia estar satisfeito. Se há inspeções e se não resultam em nada, ótimo. Agora o senhor tem medo e depois vem acusar a oposição como nós sejamos o quê? O senhor tem alguma prova que a gente fez alguma queixa? Fizemos à CADA, sim senhor, por razões óbvias, porque o senhor não dá os documentos. Aí temos que fazer queixa. Agora, as outras instituições, o senhor devia ter respeito por essas pessoas, pelos funcionários e pelos dirigentes. Então nós andamos a fazer queixa às instituições. Isto é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém e por isso mesmo nem vale a pena estar a falar mais nisto. Relativamente a outras situações que o senhor diz de saneamento e de... É evidente que o Presidente
apresentaram candidaturas, até perderam muitas que não apresentaram. Agora eu pergunto, diga-me o número de habitantes de São Pedro que já fizeram ligação às obras que vocês fizeram no saneamento. Quantos é que fizeram ligação? Os senhores até agora não fizeram obra, nem vão fazer durante este mandato. Foram incapazes. É verdade, andam aí com as festinhas, andam aí com isto e com aquilo, obra real não fazem. E aquela que fazem, ou que vão fazer, é aquela que é obrigatório. Não tem a ver com uma estratégia vossa. Sobre, ainda não acabei, sobre outras coisas, sobre a gestão da Termalistur, isto o Sr. Presidente não percebe ou então não quer perceber. É evidente que a gestão da Termalistur, e eu defendo a Termalistur como uma empresa municipal que tem a sua gestão com a autonomia consignada nos estatutos, é óbvio. Então, a Assembleia Geral é o Presidente e os vereadores da Câmara. Então o senhor não tem a obrigação de acompanhar, de saber o que é que se passa na empresa? Até uma empresa desta dimensão, desta importância para o Conselho, e o senhor está-se nas tintas. Por isso é que o senhor não quer, eventualmente, dar os documentos. Porque o senhor sabe, e se calhar não confia mesmo em quem lá está. Porque o senhor está-se nas tintas para isso, eles é que têm autonomia, se façam o que quiserem, as asneiras que fizerem, deixá-las fazer. Não, amigo, não é assim, o senhor é responsável. O senhor é que os nomeou. O senhor é responsável pela gestão da Termalistur. O senhor devia ter algum cuidado quando diz isso. Muito bem, a autonomia, mas, evidentemente, com o acompanhamento das situações, com a verificação das coisas. Então há esta nuvem toda no ar e o senhor não se interessa por isso. O senhor sabe o que é que se passa com o diretor clínico e não se interessa? Não quer saber? Eu acho isto muito grave e acho que o senhor realmente está muito nervoso e quando vem com os ataques pessoais de candidatos, isto demonstra exatamente isso, que o senhor está, enfim, em vias de não ter capacidade, porque o PSD vai ter, de certeza, um candidato à altura, no devido tempo, não é quando os senhores entenderem, é no devido tempo, um candidato e uma equipa para disputar as eleições e para as ganhar. Isto podem ter a certeza, porque os sampedrenses já perceberam que esses 3, 4 anos foram um atraso na vida deles. Toda a gente sente isso. O Conselho parou. Basta ver os indicadores todos. E então o senhor vem para aqui agora com anúncios a mais anúncios, promessas e mais promessas, mas a realidade é só uma. Os senhores não só não fazem, não promovem o desenvolvimento económico do Conselho para gerar outro tipo de desenvolvimento, como anunciam e andam aqui quase a comprar as pessoas. Aquilo que se passa em muitas cerimónias é quase isso. É quase a pedir o voto. Quando estamos no ano de eleições. Acham que isto que é normal e depois vêm sempre com as desculpas, não sabem interpretar os documentos, não têm conhecimento das leis e pronto, andamos aqui nisto. E isto é que é preciso ser alterado, mas fundamentalmente alterar esta trajetória de empobrecimento deste Conselho. O Conselho tem novamente que voltar ao progresso, ao desenvolvimento, porque os sampedrenses merecem mais investimento, mais emprego. É determinante. Os senhores são incapazes de fazer isso. É só isso. Muito bem. Eu vou então encerrar, dado que já estamos também já no final do período. Sr. Vereador, o senhor fala e continua sempre a dizer que as obras não andam, que não vê obras. Pois, o senhor se calhar não sai da sua aldeia, faz outras aldeias, visita o resto do Conselho. Olha, neste momento andam obras em Formontelos, andam obras em Mosteirinho, andam obras no Sobral, andam obras no Covelo, andam obras em Santa Cruz da Trapa com o pavilhão municipal, andam obras em São Pedro Sul com a ciclovia. Quer mais? Andam obras em Serrazes, andam obras em Bordonhos. Vão iniciar-se esta semana obras em Vila Maior, andam obras na Rompecilha, andam obras no Candal, a fazer aquela variante que já estava prometida há mais de 50 ou 60 anos. O senhor diz que não há obras em São Pedro Sul. O senhor visita o Conselho de São Pedro Sul, vá ver, e então aí já vai ver se efetivamente se há obras ou se não há obras. Seja como for, o que interessa é que as pessoas estejam satisfeitas com as obras que estão a fazer. Ao contrário daquilo que o senhor diz que temos opções que são duvidosas. Ao Sr. Vereador, é claro que se fosse o senhor a fazer, se calhar as suas opções seriam outras. Seriam se calhar fazer obras noutras freguesias, noutras populações. Agora estas foram as nossas opções estas que foram aprovadas através do plano de atividades e do orçamento aqui em reunião de Câmara e da Assembleia Municipal, são as opções que foram validadas e como tal o senhor pode contestar o que quiser, mas são essas as nossas opções. O senhor diz que estamos a acusar a oposição de ter feito queixas para algumas entidades, isso? Queixo, olha, digo-lhe sinceramente,
O senhor fez queixa para a CCDRC, fez queixa para a CADA, fez queixa para a RTP e as outras não sei. Agora, para estas fez. Agora, ainda lhe queria perguntar outra coisa, e foi aquilo que disse o Dr. Pedro Moura. Gostaria que realmente o senhor dissesse aqui como é que teve acesso a esse despacho. Se isso é um documento interno, como é que o senhor teve acesso ao mesmo? Gostaria que o dissesse aqui. No que diz respeito à obra obrigatória, também lhe queria dizer, e que o diga já aqui, qual é a obra obrigatória, a que estamos sujeitos que temos que a fazer. Quer dizer já qual é? Está-se a referir a ETAR? Está-se a referir a essa? Se não, diga qual é. Qual é a obra obrigatória que nós estamos a executar, que alguém nos manda executar? O senhor disse que nós andamos a fazer obras de soleira. Não foi por este nome, mas foi quase. E que aquilo que estávamos a fazer eram as obras obrigatórias. Diga quais são. Diga aqui agora. Qual é a obra obrigatória que nós somos obrigados? Falou. Vai ver depois a gravação. Pronto, mas o senhor não sabe, o senhor mais uma vez não sabe o que disse. É uma obra obrigatória. Não é não, está enganado, ninguém nos obriga a fazer. Aconselham-nos a fazer. Não, está enganado. Pronto, seja como for, o senhor continua a falar, na Termalistur, e eu mais uma vez lhe digo, o senhor tem uma pedra no sapato com a Termalistur. Dá muito tempo. E nós reconhecemos que o senhor gostaria de estar à frente da Termalistur. A gente percebe isso. Para si estar a dar aulas deve ser um sacrifício muito grande e o senhor estaria melhor à frente da Termalistur. A gente percebe. Mas também é bom que todos os sampedrenses percebam que o senhor, enquanto lá esteve, naqueles 2 últimos anos, 2012 e 2013, o senhor deu um prejuízo de €500 mil, senhor vereador. De forma que o senhor agora pode dizer o que quiser. E o que eu lhe digo é que, com esta administração, até o momento deu lucro. Em 2014, 2015. E é isso que lhe digo. Não interessa. Não interessa. Deu lucro em 2014, 2015. E consigo, deu €500 mil de prejuízo. No que diz respeito, anda sempre a falar em nuvens no ar, nuvens no ar, sobre a Termalistur. Quem faz essas nuvens no ar são os senhores. E até lhe digo, a Termalistur como uma empresa que se quer rentável, porque está em causa muitos postos de trabalho, está em causa o futuro das termas, os senhores deviam ter muitas vezes cuidado com aquilo que dizem. É preciso muito cuidado com a gestão da Termalistur e com tudo o que envolve as nossas termas. O senhor também disse agora, e para terminar a conversa, que eu ou que nós não sabemos interpretar as leis, que não conhecemos as leis, e eu pergunto ao senhor, que conhecimento é que o senhor tem das leis? O senhor é licenciado em professor, e agora pergunto, que conhecimento é que o senhor tem das leis? Se o senhor fosse advogado e se me viesse dizer isso, aceitava plenamente. Agora, um professor primário vir-me dizer para mim que eu não conheço as leis, se calhar conheço mais que o senhor, porque eu, enquanto funcionário de finanças, tive que gostar muito das leis. Muito obrigado. Vamos passar. Quer responder? Então, mas rapidamente, faz favor. Eu também. Eu só quero desafiar o Sr. Presidente 2 coisas. A Termalistur, os prejuízos que deu, eu queria que o senhor me demonstrasse, por números, resultado líquido da empresa, onde é que está este prejuízo de €500 mil? Resultado líquido da empresa, onde é que ele está? Ponto número 1. Não tem. O resultado líquido, sabe o que é o resultado líquido? Não invente, Dr. Pedro Moura, porque senão sou obrigado a falar noutros números. Não há resultado líquido. Nós éramos obrigados a apresentar um resultado em função dos compromissos com a Direção-Geral de Finanças. O senhor deve saber isto e deviam saber. Ponto número 1. Ponto número 2. Interpretar leis, meu amigo, qualquer pessoa sabe interpretar. Basta ter conhecimentos mínimos de português. Qualquer cidadão normal, era o que faltava. As leis saem e o cidadão não interpretava as leis. Os advogados servem para outras coisas. Eventualmente servem para perceber como é que há de violar as leis. Está a ver? É isso. É uma acusação brava. Não é violar as leis, entre aspas. Entre aspas. Agora, o Sr. Presidente, as leis são tão claras, é tudo tão claro e o senhor não sabe lê-las. Está a perceber? Mas devia saber. Agora, não venha aqui com acusações levianas, porque a verdade dos factos foi demonstrada hoje aqui. O senhor tem cometido no exercício do seu cargo um conjunto de
ilegalidades e elas vão ser provadas e estão a ser provadas. Prove! E não é. Você anda há 2 anos a falar disso, caralho. Prove, caralho. Você deixa de insinuar coisas relacionadas com as termas. Prove-as. Vá para o tribunal e prove-as. Homem, prove-as. Peça ao tribunal para pedir os documentos. O senhor é conivente com isso. Ora, muito bem. Eu também fui administrador das termas. Foi? Foi, sim, senhor. E como tal, não aceito da vossa parte a leviandade que tentam sempre fazer quando se fala das termas, porque as nossas contas foram sempre transparentes. Sempre. E eu já disse aqui o porquê do prejuízo da termoindústria. Está mais claro. Agora, nós nunca martelámos as contas a 31. É que 31 de dezembro foi para martelar as contas da termoindústria. E agora estamos com um mês e pouco até o final do ano. Eu espero bem, para este ano, 2016, não me apareça aqui uma fatura de 750 euros do dia 15 do 12, outra de 922 euros 17 do 12, 16 do 12, 24 do 12, 31 do 12, estão aqui todas. Sabem para quê que era isto? Cedência de espaço showroom. Já pedi um esclarecimento e ninguém me deu. Estas são só 15. Estas são só 15. Eu quero saber quem é que esteve quem é que esteve presente nesta apresentação. Todos os dias, meus senhores, durante 15 dias, a empresa Artecer, penso que é Artecer, deixa-me ver aqui, exatamente, Artecer, Artigos Termais e Cerâmica, Artigos Termais e Cerâmicas, limitada. Portanto, estão aqui 15 faturas. Nunca ninguém, com provas provadas. Eu preciso de saber, preciso ser esclarecido. Eu não estou aqui a insinuar nada. Eu acho muito estranho. No dia 31 de dezembro, serem faturados, deixa-me terminar, serem faturados dois duches Vichy. Ora, no dia 31 é que foram lá comprar os 2 duches Vichy. Expliquem-me. Não explica já. Explique, mas atenção, explique com a verdade. Que eu quero saber onde é que este dinheiro entrou lá dentro. Eu só falo o tempo que quiser, os outros não podem falar, ó Sr. Presidente, pelo amor de Deus. Eu é que encerro os trabalhos, consabe? Eu é que gira a reunião. Eu sei, mas o senhor não conhece nem sequer o regulamento da lei. Só termino já. Ó Sr. Presidente, só para reforçar aqui, está a ver que eu tenho aqui os documentos todos, não tenho só... Então, afinal, quando o senhor diz que a gente não lhes dá os documentos, o senhor tem-nos aí todos. Não, tenho alguns. Até aqui dizem que não temos documentos nenhums e temos aí. Grande contrassenso, ó senhor. Grande contrassenso. O doutor Pedro vai falar. Só termino já. Esta história dos documentos, isto vai ter um fim. Eu, por acaso, não me tenho pronunciado muito relativamente a isto, porque faltam-me 3 documentos ou 4 documentos dos que eu pedi, foi relativamente à avaliação ali daqueles terrenos. E comprados terrenos a 100 e tal euros e coisa que valha, e a resposta do Sr. Presidente é assim: para que fim se quer os documentos? Eu dei uma gargalhada quando vi aquilo, disse, isto é verdadeiro, isto é uma anedota. Ora, o vereador da oposição tem direito a isso, e o senhor Presidente da Câmara Municipal questiona o vereador. Pelo amor de Deus, eu quero os documentos para a minha função. Até pode ser para colacionar, o problema é meu. O fim para que estes documentos que se destinam é um problema meu, não tem nada que me questionar. Mas no tempo certo, fique descansado que no tempo certo isso vai aparecer. Sabe porquê? Porque existe um tribunal administrativo. Porque os senhores andam para aqui com esta coisa, a casa, não dou, e já dei o que tinha a dar, não fazia mais nada, a não ser andar a dar documentos aos vereadores e andam a abusar da minha bondade. Pelo amor de Deus, vamos lá ver uma coisa, isto é um direito, já como falei há um bocadinho, e os documentos vocês podem ter a certeza que os dão todos a mim e a qualquer um dos senhores residentes em São Pedro do Sul, porque isto é público, e se os senhores não dão os documentos, é esquisito. Porquê é que se tenta esconder o documento? Dê os documentos. Porquê é que vocês não querem dar os documentos?
É porque há qual pode eventualmente haver qualquer coisa que não vos interessa. Aliás, comprova-se essa estratégia naquilo que o Sr. Presidente fez. Portanto, ele não deu o conhecimento daquele documento. É verdade, quero aqui publicamente pedir uma cópia desse documento, porque na eventualidade da Sra. Muniz querer, então, se estiver disponível para um cabal de esclarecimento, eu tenho que ter esse documento, não é? Porque as afirmações que a senhora faz, eu tenho que me defender, como é óbvio, não é? Para esclarecer, não é defender, tenho que ter material de suporte para depois esclarecer a situação. Portanto, isto está aqui um pedido, agora espero bem, que não tem que formalizar. Diga-me, Sr. Presidente, se tenho que formalizar isso via mail ou se fica já feito o pedido. Se faz já uma cópia, me dão. Não, faça via mail, não sei o que é que está a falar assim de concreto, mas faça via mail. Ora, estas é que são as decisões do Sr. Presidente da Câmara Municipal. O senhor fez uma pergunta, eu estou-lhe a responder. Então. O senhor responde a coisas que não conhece. O senhor, efetivamente, continua. Desculpe, o quê? Diga o quê? Aquilo que o senhor pretende. Estão a ver a resposta disso? Está tudo bem, ora, Presidente. Valha-me Deus. Sim, mas só para terminar, portanto, essa questão, desculpe, que fica aqui bem vincado. E, aliás, que eu disse, quando mandar alguma coisa para o Ministério Público, eu aviso, eu não sou hipócrita, eu digo, olha, meus amigos, deu entrada no Ministério Público este documento, ao contrário daquilo que os senhores fazem. Portanto, eu vou e aviso-vos, porque eu quero as coisas que eu sei. Quando eu for ao Tribunal Administrativo, diz assim, olha, tenho aqui a resposta deste senhor que é Presidente da Câmara e tal, tenho isto, a resposta aqui, faça o favor, e o senhor, passado 3 ou 4 dias, dá-me os documentos, como é óbvio, não é? Sim, pronto. Não, isto é, está ultrapassado. Eu não quero estar aqui a questão da termolistura e fazer a cronologia, até porque ao contrário da ideia que tem passado, os senhores estiveram lá uma tarde ou uma manhã. Se não tiveram os documentos todos, mas estiveram lá umas horas ou... Se estivemos lá, mas não nos deram nada. Não. Então como é que o doutor como é que o professor Rogério tem ali documentos? Tem alguns, meio dos deles. Não nos deram nada. Nem nos deixaram ver alguns. Eu não interrompi. Então não esteja a dizer Não, é que o senhor nem justifica as coisas que lhe perguntam aqui. Não justificou como é que tem um despacho interno da Câmara Municipal na sua posse. Como é que tem? Sim. Eu sou vereador, não sabe? Mas quem é que lhe deu? O senhor não solicitou ninguém? Meu Deus, justifica. a circular. O senhor mais uma vez querem esconder. O senhor vai ter que justificar. Eu tenho que justificar. Vai. Mas agora queria só ler aqui uma coisa ao professor Querem Rogério, perseguir só para quem terminar. agora? Querem perseguir quem? 23 de dezembro de 2009, Escola Profissional de Carabilhais, um pedido à termolistura. E vou ficar por aqui. Isto depois, com o tempo, o efeito bumerangue vai aparecer. Apresentação de proposta para aluguer de equipamento e instalações. O Centro de Promoção Social, Escola Profissional de Carvalhais, vem por este meio solicitar o orçamento para aluguer e instalações de equipamento da termolistura. 23 de dezembro de 2009. Portanto, como já passou o período, eu volto a este assunto mais. Mas desculpe, só mas a Escola Profissional de Carvalhais, desculpe, quem irá justificar as asneiras? Desculpa. Só para ter, Sr. Presidente, eu só queria saber uma coisa, se a Escola Profissional de Carvalhais se vende equipamentos termais. Não é nada disso. Não, só quero saber. O artigo 3º do regimento diz que qualquer vereador pode pedir para incluir um assunto na ordem de trabalho. Quando os senhores quiserem discutir um assunto qualquer, fazem favor, incluem. Pronto, vamos passar ao ponto 3, aprovação da ata da reunião ordinária dia 8 de novembro de 2016. Sobre a ata, alguns senhores querem pronunciar sobre a mesma? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Resumo diário de tesouraria do dia 18 de novembro de 2016. Posso dizer aqui publicamente que a dívida da Câmara já bateu mais de 7,6 milhões de euros em relação àquilo que tínhamos recebido. Alguém se quer pronunciar sobre o mesmo? Ponto 5. Assuntos para conhecimento e ratificação. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre algum ponto? Ponto 6. Declaração de utilidade turística para efeitos de utilidade pública para efeitos de expropriação de prédio rústico necessário à execução do Parque Urbano das Nogueiras, retificação da deliberação 351/16 de 27 de setembro. Os senhores da Degal solicitaram-nos mais 2 documentos e tem que vir novamente à reunião da Câmara para serem remetidos mais esses 2 documentos necessários à expropriação. Alguns senhores vereadores precisam de alguma explicação? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhor Girão, depois aprovar em minuto, está bem?
Isso é meu. Ponto 7º, aquisição de terreno e constituição de servidões de passagem na Quinta de Valgode, Praia Intermunicipal. Há aqui uma série de avaliações de terrenos, alguns têm que ser ocupados, outros que é só direitos de servidão, uns são compra, outros é direitos de servidão, são uma série de troços. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma explicação? Faz favor. Tanto quanto sei, há uns acordos quaisquer relativamente à cedência de geotermia, né? Para aquelas estufas. Convinha que estivessem mais ou menos dentro, pelo menos verem, que é para depois não haver surpresa. Sei que há qualquer coisa, mas sinceramente não tenho informação com precisão. É só um alerta para estarem atentos a isso, porque pode eventualmente haver aí alguma coisa que possa facilitar ou até dificultar, não sei, para se inteirarem junto de quem de direito e que as coisas corram bem. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8º. Aquisição de terreno em Negrelos, qualificação da via de acesso a Negrelos, alteração da deliberação 131/15 de 24 de março. Quando tinha sido efetuada a primeira avaliação, o perito avaliador não considerou umas árvores que lá havia e um pequeno muro que lá havia, e isto subiu o preço em cerca de 600 ou 700 euros. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre o mesmo? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Vistoria a edifício ameaçado do recaso sítio em Carvalhais. Há aqui um parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10º. Procedimento para a contratação da empreitada de valorização, conservação e reabilitação das termas romanas de São Pedro do Sul, aprovação do relatório final. Isto já estamos na parte final. Sr. Girão, isto Negrelos e Valgode também é minuto, está bem? O ponto 6, 7 e 8. Esta também. E o 10 também. Esta também. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação sobre este ponto 10º? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de reserva de sepultura no cemitério. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º. Pedido de apoio à realização do Serral de Natal apresentado pela Associação de Educação Física e Desporto de São Pedro do Sul. Há aqui um pedido de financiamento. Cedência gratuita de instalações, isenção de taxas e apoio financeiro de 500 euros. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Se calhar também era melhor por minuto a Girão. Sim, porque isto... Se for antes da reunião, tens que... Não, acho que não. 13º. Pedido de autorização para a realização de gravação de Cineteatro Jaime Gralheiro apresentado pelo Jardim de Infância da Misericórdia de Santo António. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º. Pedido de cedência do Cineteatro... 14º já está. 14º. Pedido de cedência do Cineteatro Jaime Gralheiro apresentado pelo Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul. Aqui só uma questão, porque eles estavam a solicitar inicialmente só amanhã e agora solicitaram o dia todo, mas como está disponível é de ceder o dia inteiro. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 15º. Pedido de apoio para demolição de habitação em ruínas, sítio na Rua do Paço, em Negrelos. Eu aqui propunha que, antes de deliberarmos sobre este ponto, que deveria lá ir o serviço da Proteção Civil ou engenheiros civis para verificarem concretamente, fazer uma vistoria à casa em causa, para saber concretamente qual é a situação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 16º. Oferta de revista. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 17º. Proponho a retirada deste ponto porque não há necessidade dos projetos de especialidade que estão aqui a ser solicitados, de forma que este ponto não irá ser discutido, não há necessidade de o discutir. Posto isto, agradecer a presença dos senhores vereadores, senhores jornalistas, muito obrigado e dava como encerrada esta reunião.